verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento: Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Alô, alô, Brasil! Chegando no seu rádio com o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Até 19h30 tem muito debate com a presença dos comentaristas da Rádio Bandeirantes e a sua participação. 971021493, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Mande as suas mensagens de texto curto ou então mensagens de áudio até 40, 50 segundinhos para você participar do programa de hoje. E vamos aos destaques do Esporte em Debate desta segunda-feira. Ponte Preta vê diferença para o G4 aumentar após resultados da rodada da Série B. Macaca está a 8 pontos do Vasco, quarto colocado. Os dois próximos jogos serão contra adversários do pelotão da frente. Londrina, sexta-feira, 21h30, no Estádio do Café. E depois o líder Cruzeiro no Majestoso, quarta-feira da semana que vem, dia 28 de setembro. Guarani deve ter mudança no time titular para enfrentar o Novo Horizontino. Giovanni Augusto está suspenso e no seu lugar Edson Carioca deve atuar, enquanto que Derlan ainda não está 100% das dores musculares que o tirou da partida contra o Operário. A tendência é que Ronaldo Alves ocupe o lugar do zagueiro para formar dupla de zaga no setor defensivo ao lado de João Vitor. O Edson Carioca entra no ataque e o Isaac vai fazer as vezes do Giovanni Augusto. Essas são as novidades no time bugrino. Palmeiras vence o Santos por 1-0 e mantém larga vantagem na liderança do Brasileirão. Fluminense assumiu o segundo lugar após a vitória contra o Flamengo por 2-1 e o tropeço do Corinthians para o América, placar de 1-0. Com recorde de público, Inter e Corinthians empatam o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo de volta será no próximo sábado, 14 horas, na Neoquímica Arena em Itaquera, com a transmissão da Band. Após ofensas racistas, Vinícius Júnior e Rodrigo lideram vitória do Real Madrid no clássico contra o rival Atlético por 2-1 na La Liga. A Real segue com 100% de aproveitamento em 6 jogos na competição. Destaque do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Diz aí, CH. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço para o ouvinte da Bandeirantes. E hoje o meu destaque é para o brasileiro da Série C. Logo mais, 8 da noite, o Botafogo recebe o Mirassol pela 5ª rodada desta fase tão importante do Campeonato Brasileiro da Série C. Seu Botafogo, que recebe o Mirassol, 2 times
que jogam o campeonato, que são de São Paulo, se o Botafogo vencer, ele estará promovido à Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo, e você que é botafoguense, que é tricolor, que ouve a Bandeirantes aí em Ribeirão Preto, vale a pena ir assistir, prestigiar o Botafogo. Então, se o Botafogo vencer o Mirassol, já está promovido. E por que está promovido? Que na última rodada vão jogar Mirassol e Aparecidense, que é justamente os três que estão liderando o Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, como palpite em casa, apesar da competência do Mirassol, vai aqui um palpite. O Botafogo vence o jogo e decreta hoje o seu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Na outra chave, o ABC de Natal já se garantiu para o Brasileiro da Série B na temporada do ano que vem. Batista. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Destaque do comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes. Chegando com o destaque Tigrão. Diz aí, Tigrão. Boa tarde, Batista. Um abraço a você e um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Um jogo importante hoje do Campeonato Brasileiro, fechando a rodada. O jogo é em Goiânia e o Atlético Goianiense recebe o Internacional de Porto Alegre. Por que o jogo é importante? Fácil de explicar. Palmeiras tem 47 pontos, é o líder. Ou melhor, 57 pontos. E é o líder. O vice-líder, hoje, depois da vitória no Fla-Flu, é o Fluminense com 48. Portanto, diferença de 9 pontos. E o Internacional é o terceiro colocado com 46 pontos. Se o Inter ganhar do Atlético Goianiense, ele vai a exatos 49 pontos. E aí ficaria a 8 do Palmeiras. Ainda uma distância monumental, muito grande e muito difícil de ser tirada até o final do campeonato, especialmente pela regularidade do Palmeiras, que não perde. Ganha apertadinho, ganha às vezes com as calças nas mãos, como aconteceu ontem contra o Santos, mas vai somando pontos. Então está muito difícil reverter, está muito difícil se diminuir, desmanchar essa vantagem que o Palmeiras tem para os demais. De qualquer forma, em caso de vitória hoje, o Inter baixa a diferença para 8 pontos e assume a vice-liderança, passando inclusive o Fluminense. O Fluminense foi para 48 e o Inter iria a 49 pontos. Ainda assim, é muito confortável e tranquila a situação do Palmeiras, mas uma vitória do Inter seria boa para o campeonato. Só não vai ser boa para o Atlético Goianiense, que é o penúltimo, 19º, com apenas 22 pontos e virtualmente rebaixado ao lado do Juventude, que é o 20º colocado. Portanto, o Atlético dá os seus últimos suspiros para não voltar à Série B no ano de 2023. Então vai ser um jogo duro para o Inter, mas a diferença entre as duas equipes é brutal. E tem tudo a equipe de Porto Alegre para fazer esses 3 pontos e para encostar, para diminuir um pouquinho a diferença hoje do vice-líder, que é exatamente a equipe do Fluminense, com 8 pontos, né? O Inter diminuiria um pouquinho essa diferença. Acho pouco provável. Aliás, a diferença hoje do Fluminense para o Palmeiras é de 9. Ganhando o Inter, aí sim, reduz essa diferença para 8 pontos. Portanto, ficaremos atentos aí ao fechamento dessa rodada, ao jogo desta noite, daqui a pouco, entre Atlético Goianiense, pela ordem do mandante, e o Inter de Porto Alegre, querendo, nas mãos do Mano Menezes, ser vice a qualquer custo nesta rodada. Batista. Esporte em debate, na Bandeirantes.
E agora, informações do Guarani aqui na Bandeirantes. A derrota do CSA para a Chapecoense no último sábado garantiu ao Guarani a permanência fora da zona de rebaixamento após 23 rodadas consecutivas. Com 32 pontos somados, agora o Bugre ocupa a 16ª colocação e volta a respirar após mais de 4 meses dentro do Z4 da competição. E para se distanciar ainda mais da zona da degola, o Guarani sabe que precisa dos 3 pontos na partida de amanhã contra o Novo Horizontino. De volta ao Brinco de Ouro após 2 rodadas, a diretoria bugrina manteve a promoção de ingressos. Para todos os setores do campo, os preços variam entre R$20 a inteira e 10 a meia entrada. Inclusive, torcedor com a camisa do clube também paga meia. E para esse importante duelo, o Bugre deve ter alterações na equipe. Derlan, que deixou a última partida com dores na coxa, provavelmente não vai ter condições de ir a campo. Com isso, o Ronaldo Alves deve iniciar a partida entre os titulares. Os desfalques certos são o atacante Júlio César e o zagueiro Ivan Alvarinho, em tratamento de lesão, além do suspenso Giovanni Augusto. A partida contra o Novo Horizontino está marcada para as 9h30 da noite no estádio Brinco de Ouro. Bom, vamos debater o Guarani amanhã, jogo decisivo, enfrenta o Novo Horizontino, partida marcada para 21h30, promoção de ingresso 20h10, torcedor precisa comparecer, dar uma força aí para o Bugre. Guarani tem que ganhar as 4 partidas em casa que tem para fazer na competição, 50% daquilo que ele vai disputar no campeonato. É um número suficiente para escapar do rebaixamento. Se perder alguma coisa em casa, vai ter que buscar fora de casa, é muito mais difícil. Mas vem embalado, vem com uma vitória importantíssima contra o Operário. Começo com você, Tigrão, analisando aí as possibilidades do Guarani contra o Novo Horizontino. Os dois times vêm bem da última rodada, pelo menos num curto recorte. O Novo Horizontino meteu 2-0 no Grêmio, né, um dos postulantes aí, acesso, frequentador desde sempre do G4, e o Novo Horizontino não tomou conhecimento de Renato Gaúcho, o Portaluppi foi para dentro. E o Guarani ganhou esse jogo de 6 pontos, realmente, em cima do Operário lá em Ponta Grossa. Lamentavelmente, numa atitude impensada, teve o seu principal jogador expulso, no caso o Giovanni Augusto, o articulador, o cara que bate, o cara que arma, o cara que dá assistência, que faz todo aquele trabalho de aproximação e de transição do meio-campo com o ataque. Não vai jogar, a gente não tem ainda a definição da equipe, não sabemos se vem aí, de repente, um Persson, se ele sacrifica um atacante, traz o Isaac para fazer ali uma função parecida, não é, com a do Giovanni Augusto, e vem, por exemplo, com o Gênison para jogar junto com o Yuri Tanque. Há quem conteste, mas 2 centroavantes, mas são atacantes que fazem gols. Então essa ausência do Giovanni Augusto certamente vai ser muito sentida. Eu desde sempre tenho dito aqui na Bandeirantes que ele é o jogador mais importante do atual elenco de profissionais do Guarani. Com ele o time sobe várias prateleiras, sem ele obviamente que desce na mesma proporção. Mas é um jogo muito tenso, é um jogo realmente de altíssima dramaticidade e onde a gente espera que o Guarani tenha o sangue frio e especialmente a dedicação, independentemente do esquema tático que vai ser utilizado e até das opções nominais. Esperamos um time com a determinação, com a garra, com a alta concentração e até frieza em alguns momentos que nós vimos lá em Ponta Grossa. Lógico que tudo isso com um reforço importantíssimo, que é a presença do torcedor bugrino empurrando e incentivando durante os 90 minutos. E para você, CH, jogo importantíssimo, não tenha dúvida. É evidente que o Guarani não pode trabalhar com outra possibilidade que não a vitória, mas tem o adversário do outro lado, Novo Horizontino, que vem forte, vem com uma campanha bastante respeitável dentro da competição, e o Guarani vai ter que vencer o Novo Horizontino, mas como? Bom, em relação aos desfalques, tem o Derlan, que dificilmente vai se recuperar, o Júlio César. Joga Ronaldo Alves. Os dois do departamento médico. Acho que na zaga não tem nenhum problema. Contra o Operário, o Ronaldo Alves entrou muito bem.
Aliás, ele tem status de futebol para ser titular desse time. No caso do Júlio César e do Giovanni Augusto, aí que mora a grande dúvida, né? O que ele vai fazer? Eu colocaria o Persson no time, sem titubear. Aí traz o Isaac por dentro. Ou o Gênison de começo ao lado do tanque. Eu acho dificilmente que ele faça isso, porque ele não treina dessa maneira. Perguntei aqui para o Yuri, quando veio aqui. Não, a gente não treina. Ou eu treino como centroavante, ou o Gênison. De qualquer maneira, como o Giovanni Augusto não joga, de repente pode surgir uma possibilidade que eu acho que seria assertiva. Jogar com dois caras que tem o cheiro do gol lá na frente. De qualquer maneira, eu acho que vai acontecer o trivial. Ou ele vai colocar o Persson, ou ele começa com o Iago, né? No canto do campo, na extrema, para aquela situação de não, trago o Isaac por dentro, aí o cara é extrema. Então, vamos aguardar de qualquer maneira tudo que os companheiros falaram. Eu concordo, é um jogo extremamente complicado. Eu assisti com atenção o jogo contra o Grêmio. Foi uma vitória construída pelo Novo Horizontino com autoridade e jogando futebol organizado. Então, amanhã, o jogo é dificílimo, com toda certeza. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. E agora, chegando com as informações da Ponte Preta na Rádio Bandeirantes. Na tentativa de encostar ainda mais no G4 da Série B, a Ponte Preta inicia hoje mais uma semana de preparação para enfrentar um adversário direto na luta pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Diante do Londrina, na próxima sexta-feira, a Macaca tem a oportunidade de subir ainda mais na tabela da competição. Com a terceira melhor campanha do segundo turno, a Ponte mantém um bom retrospecto contra as equipes que estão à sua frente. No retorno, a Macaca venceu Vasco, Bahia e o Sport. Empatou contra o Ituano e sofreu apenas uma derrota para o Grêmio, jogando fora de casa. Bom, é um adversário muito difícil, né? Sabemos, tivemos dificuldades contra eles aqui em casa no primeiro turno, e agora temos que nos preparar o mais forte possíveis para chegar lá e fazer um jogo, propor nossa intensidade, que é o nosso estilo de jogo, marcação lá em cima, e vamos em busca da vitória. Destaque da Alvinegra na competição, Léo Naldi também falou sobre sua temporada sem lesões. É um ano que eu tô conseguindo manter a regularidade, né? Sem lesões, graças a Deus, que ano passado foi muito conturbado por conta das lesões e tudo mais. Mas esse ano eu fico feliz de poder estar atuando, ajudando a equipe de alguma forma, sendo importante na marcação, na construção das jogadas e tudo. E eu fico feliz de estar dando essa resposta para o time. Para a partida contra o Londrina, o técnico Hélio dos Anjos pode ter problemas na escalação. Isso porque Igor Formiga, no contra o Sport e nem chegou a atuar na última rodada, segue como dúvida. Já o volante Fraga, que substituiu Léo Naldi na última rodada, recebeu o terceiro amarelo e é desfalque confirmado. A partida está marcada para a próxima sexta-feira, às 9h30 da noite. Vamos ver aqui a classificação da Série B, a Bezona do Campeonato Brasileiro. Tá, e os 4 continuam na liderança, os 4 que subiriam hoje. O Vasco ganhou o jogo no final de semana e abriu uma diferença aí de 3 pontos em cima do 5º colocado, que é o Londrina. Virando a página, vamos para a página de dentro. Tá ali aparecendo o Guarani com 32 pontos, portanto, fora da zona de rebaixamento, com a vitória da Chape em cima do CSA. O Guarani está fora da zona e na parte de baixo, os times que hoje estariam rebaixados. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Já vamos debater a Ponte Preta, mas agora atenção para os temas do programa de hoje, para você participar aqui conosco do Esporte em Debate pelo 971021493. Torcedor bugrino, Edson Carioca ou Gênison, qual seria a sua opção para a vaga de Giovanni Augusto? Não exatamente para a vaga, né? Porque o Isaac vai fazer o papel do Giovanni Augusto, mas abre com isso uma vaga no setor aonde joga o Isaac. Mas a pergunta é, Edson Carioca ou Gênison, qual é a sua opção? E para o torcedor ponte pretano, Eliel marcou mais 2 gols no Sub-20. A Ponte já está classificada
com uma rodada de antecedência para as quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20. E o Eliel marcou mais 2 gols. São 21 gols agora em 18 jogos. Portanto, a Macaca realmente está esmerilhando aí no Campeonato Paulista Sub-20. E a pergunta é, chegou o momento de aumentar a minutagem do Eliel no profissional? Então responda, mande para cá se realmente chegou o momento, né? Eliel está arrebentando no Sub-20, mas ele até já marcou o gol no profissional contra o Náutico, placar de 1-0. Ele marcou o gol da vitória no estádio Moisés Lucarelli. Carlos Henrique, o bate pesado já vem também aqui falando, dissertando a respeito dos temas do dia. Você pode mandar para cá suas mensagens, 971021493, mensagem de texto curto ou mensagem de áudio, um áudio aí até 40, 50 segundinhos, para você participar sobre o tema do dia ou então qualquer outro tema que você queira colocar aqui para a gente debater. Portanto, 97102-1493. O rápido intervalo e voltamos já com o Esporte em Debate pela Bandeirantes, 16h54. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. O Senado está dormindo e São Paulo ficou na mão. Pra cortar esse Senado, senador melão. Senador é o melão, eu não acho. Fica tranquilo que eu não quero ficar gastando seu tempo aqui falando abobrinha, porque tá todo mundo cheio disso, eu também. Só que esse ano, você vai ter que escolher um candidato ao Senado para representar São Paulo lá em Brasília. Eu queria deixar uma dica aqui para você. A ficha de todo mundo tá na internet, só puxar e comparar. Tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha. Meu nome é Ricardo Melão, com 2 L's. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19995961768. Energia solar é Nacional Sol. Enquanto isso, na academia, o Rodrigo não quer saber de briga política. Bate. Como é que não quer briga, meu? Rodrigo era vice da chapa do Dória. Bate. Ele era Bolsodória. Era briga o tempo todo. Bate. Aí o Dória brigou com o Bolsonaro, Rodrigo junto. Em plena pandemia, quando a gente mais precisava de união, era mais briga. Bate. Esse tal de Rodrigo de paz, por que não pregava a paz quando a gente mais precisou dela? Então é o Rodrigo que tá brigando com a verdade. Chega. Chega. Coligação Juntos por São Paulo. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios, ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Ciro Doce. Eu quero ser médico.
Eu quero ser youtuber. Eu quero ser advogada. Eu quero ser gamer. E eu quero ser presidente do Brasil para que a nossa educação pública seja uma das 10 melhores do mundo em 15 anos. Eu quero uma educação sintonizada com o século XXI, questionadora, vibrante, moderna, que prepare bem o jovem para o que ele quiser ser. É por esse caminho que vamos transformar o Brasil. Ciro é PDT. Ciro é 12. Prefiro Ciro. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cê sabe que o Tarcísio tá juntinho do Kassab. Não é só o Kassab que tá com o Tarcísio. Tem também o Eduardo Cunha, os filhos do Bolsonaro e até aquele deputado que xingou o Papa Francisco. Escuta aí. Que se submete esse Papa vagabundo também. Essa é a turma que mandou o Tarcísio disputar a eleição em São Paulo. Você quer essa turma mandando aqui no estado mais importante do Brasil? Aqui não. Coligação São Paulo pra frente. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Mais genial que o Homem de Ferro. Mais resistente que o Wolverine. Mais icônico que o Superman. E mais longevo que a rainha. Parabéns Rádio pelos 100 anos. Parabéns pelo seu dia. Dia 25 de setembro é o Dia Nacional do Rádio. Um brinde aos 80% de brasileiros que são ouvintes de rádio e um brinde às quase 5 horas de programação que esses ouvintes afirmam ouvir todos os dias. É muito conteúdo. Só um veículo com 100 anos de estrada para saber falar todas as línguas e estar em todos os dispositivos digitais possíveis. Dia 25 de setembro, Dia Nacional do Rádio. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. São Paulo é pra frente. Vote em quem ama o nosso estado. Deputados e deputadas do PSDB. Olá, sou Mônica Calazans, mulher preta, mãe e enfermeira. A primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no Brasil. Vote 4530, deputada federal, com Rodrigo Governador. Como secretária de Direitos Humanos, entregamos 6 milhões de cestas básicas e inauguramos a Casa da Mulher Brasileira. Além da minha luta pelas pessoas com deficiência com a Mara Gabrilli. Pelo direito de todos, Cláudia 4517. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta terça, o Guarani vai encarar o Novo Horizontino às 21h30 no Estádio Brinco de Ouro. Guarani e Novo Horizontino. Jogo da 31ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. São Paulo não quer guerra, quer paz e trabalho. Conheça o nosso time de candidatos. Vote nos candidatos do Podemos. Padre Afonso agora é federal. Pela valorização do SUS e correção da tabela, peço seu voto. Padre Afonso Lobato, 1951. PCC, torça para que não vença a eleição. Isso não é uma ameaça, é uma certeza. José Lemes, 1959. Auditor da Receita Federal e integrante da Operação Lava Jato. Calno Garoto, vote 1940. Esporte em debate, na Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Os temas de hoje, só repetindo, para você participar conosco. Para o torcedor bugrino, Edson Carioca ou Gênison, qual seria a sua opção para a vaga de Giovanni Augusto? E para o torcedor ponte pretano, Eliel marcou mais 2 gols no Sub-20. Vitória da Ponte contra a Penapolense, goleou, meteu 4 e o Eliel marcou 2. Chegou o momento de aumentar os seus minutos no profissional?
Carlos Henrique, o bate pesado e os temas do dia, diz aí CH. Olha, Batista, essa situação aí do Carioca, ele só joga no time do Mozart, né? Para nós aqui na Bandeirantes, principalmente para os comentaristas, isso é unânime entre o Tigrão, eu e o Gleger, o Genison já deveria estar sendo escalado como segundo atacante ao lado do Tanque. Mas, infelizmente, nem treino, nem em treinamento eles têm testado essa formação. Então, não dá para a gente ficar aqui de novo insistindo. Eu acho que é um erro muito grande começar o jogo de amanhã com Edson Carioca. Eu faria diferente. De qualquer maneira, vamos aguardar o que o professor Mozart vai preparar para o jogo de amanhã. Eu escalaria o Genison ao lado do Tanque no lugar do Giovanni Augusto. Essa é a minha opinião. E sobre o menino Eliel, eu já falei e vou repetir. Essa pergunta ela tem que ser feita pro Hélio dos Anjos. Porque, tecnicamente, o menino dá conta. A gente já conhece o jogador. Agora, por que ele não joga? Esse é o grande questionamento. Pode ter alguma informação que a gente não tem. Agora, tecnicamente, ele já deveria estar no time de cima, Batista. E você continue participando, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Na Anhanguera Ferramentas, você encontra soluções para todos os profissionais e indústrias do mercado. Há mais de 27 anos, a Anhanguera conta com uma sólida parceria com os melhores fornecedores, entregando qualidade e variedade em ferramentas, máquinas, equipamentos, materiais elétricos e EPIs. Conta com um portfólio de mais de 300 mil produtos com o maior estoque da região, além de contar com uma equipe super preparada para atender suas necessidades e oferecer a você equipamentos ideais. Na Anhanguera, o apaixonado por ferramentas e o profissional, além de encontrar tudo que precisa, tem a facilidade de parcelar suas compras em até 10 vezes, podendo comprar pelo site e retirar em uma das lojas. Atenção profissional, a Anhanguera é a sua loja. Corra para a Anhanguera em Campinas, no Jardim do Trevo, em Jundiaí, na Vila Mafalda, em Limeira, próximo ao estádio Limeirão. E tem também, você pode comprar pela internet, é só acessar anhangueraferramentas.com.br. A Anhanguera Ferramentas também está com uma promoção espetacular. Basta você entrar lá no site da Anhanguera e ver a promoção. É uma promoção, é cupom de desconto para você. Você que acompanha aqui o nosso programa, o cupom chama-se A Origem. A Origem, no site da Anhanguera. Ferramentas, você vai ganhar 10% de desconto. É muita coisa, hein? 10% de desconto no cupom A Origem. Mas corra! Só vale até o dia 25 de setembro. Cupom A Origem. Direto no site. Acesse aí. anhangueraferramentas.com.br. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mandando para cá mensagens de texto, mensagens também de áudio. É só mandar aqui para a gente, 971021493. O Guarani saiu do G4, mas se todos tivessem empatados, teria sido melhor. Mantinha todos próximos, agora 3 ganharam, distanciou, e o CSA joga as 2 seguintes em casa e vai distanciar também. Não sei se foi uma boa pro Guarani. Ouvinte não assinou, assina, tá? Assina, mande a sua assinatura, legal ter você aqui participando com a gente. O final do telefone é 4558, mas não tem o nome, não tem a assinatura. Mande para cá a sua assinatura. Diz aqui o ouvinte, tá dizendo aqui, deixa eu ver se ele mandou aqui a assinatura, só para a gente ver aqui o nominho dele. Não mandou.
Boa tarde, Batista, CH, Gleger, bom programa para vocês. No momento não é hora de dar mais montagem. Deve ser rodagem, não montagem, né? Ele foi traído aqui pelo corretor. Não dar mais rodagem para o Eliel. Deixa ele lá no sub-20. Lá ele está jogando, não pode desfalcar o sub-20 na reta final do campeonato. Está dizendo aqui o ouvinte. Olha, claro, evidentemente, né, que se ganhar o título do sub-20 é legal. É sempre bom ganhar um título, mas o sub-20 não é para ganhar título. Sub-20 é para produzir jogador para o time profissional. Então, se for o caso, né, ele desfalca o sub-20, mas deve ter lá um reserva, deve ter alguém para ajudar o sub-20. E mesmo que o sub-20 não consiga ser o campeão, o mais importante, ele já produziu, que é um atacante, um centroavante do quilate da qualidade do Eliel. O Guarani saiu do G4, esse aqui eu já... Ah, tá, ele mandou aqui, é Marcos, o nome dele. Então, aquela mensagem que não tinha o nome, agora tem, ele mandou de novo aqui e mandou, portanto, o nome dele, Marcos. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. E os temas do dia. Vou repetir aqui, né, porque o ouvinte também está participando. É o seguinte, os temas de hoje aqui para o ouvinte participar conosco e mandar para cá no Fala Galera, 97102-1493. Torcedor bugrino, Edson Carioca ou Gênison, qual seria a sua opção para a vaga do Giovanni Augusto? Torcedor Ponte Pretano, Eliel marcou 2 gols no sub-20. Chegou o momento de aumentar seus minutos no profissional. E aí, Tigrão, os temas do dia para você. Um abraço mais uma vez aos amigos da Bandeirantes. Ô Batista, é o seguinte, a questão aí do Eliel já passou da hora, né? Então pode ter uma estratégia mercadológica aí, pode ter o staff do jogador, empresário participando aí dessas decisões ou não estou afirmando isso, mas eu acho que já passou da hora. Ah, mas vai tirar lá do sub-20, a Ponte não ganha o título. A Ponte é um monte, mas ela tem uma fieira de títulos aí de categoria de base, de sub-20, de sub-15, de sub-13, de sub-17, de Taça São Paulo, é bicampeã. É sempre importante ganhar um título. Mas quem está resolvendo a parada de gols na Ponte? Quem que é o cara que tem sido utilizado praticamente em todas as partidas? Todas. Ou começa jogando ou entra com o jogo em andamento e não rende. É o Nicolas. Por que é que não tem a Ponte o Eliel para pelo menos revezar esse banco? Ou pode ficar os dois no banco, mas revezar o que vai entrar nessa partida ou na outra. Então, para mim, não é nem questão de minutagem. O cara entrou um jogo e meteu bola na rede. Ganhou o jogo para a Ponte contra o Náutico. Tem que botar para jogar. Ponto. No Guarani, tema, está fora o Giovanni Augusto. Edson Carioca ou Gênison? O Edson Carioca é destro que joga do lado esquerdo. Ele estreou no derby, jogou ali do lado esquerdo, mas é destro. E ele joga muito próximo de preencher o posicionamento que tem sido feito pelo Isaac, que vai ser puxado na meia no lugar do Giovanni Augusto. Portanto, a possibilidade de que jogue o Edson Carioca é gigantesca. Só que eu escalaria o Yuri. Eu não vou muito em cima de possibilidade, porque às vezes a ordem alienígena não habita a nossa cachola, e sim a do treinador. Quando a cachola não está sendo invadida e influenciada pela ordem alienígena, normalmente o raciocínio fica mais lógico. Portanto, fico com o meu. O ouvinte continua participando, mandando para cá suas mensagens, 971021493. Vamos ouvir o Kaique França, ele que é o goleiro da Macaca. A Ponte joga só na sexta-feira
21h30 em Londrina, Estádio do Café. Esse jogo que terá a narração de Leandro Bola, está registrado. Kaique França falando. Após o empate, a gente trabalhou mais na recuperação, né, na maioria dos atletas que vinham uma sequência grande de jogos. Sabemos da importância desse jogo contra o Londrina, o quanto vai ser fundamental buscar uma vitória fora de casa. E a gente segue nessa semana de preparação para esse jogo. O que esperar da equipe paranaense, que tem brigado firme pelo acesso nesse momento da Série B? A gente sabe que é uma equipe muito, muito boa, está muito bem na competição, né? Inclusive em casa nós perdemos para eles. E a gente sabe que vai ser um adversário duríssimo e a gente vai em busca do resultado fora de casa. Foi o que eu sempre falei em entrevistas passadas, né? Que estavam chegando jogadores novos, que o time precisava de entrosamento, e eu acho que isso tem acontecido e o resultado tem sido mostrado dentro de campo. Eu acho que o time melhorou bastante, que o time está muito bem e fico feliz de ver a equipe evoluindo assim. Olha, eu acho que o futebol cada dia mais mostra que não tem idade, né? Se o mais novo tiver mais capacidade, ele realmente joga hoje em dia. E eu acho muito importante essa mescla aí, porque equilibra bem o time. A gente tenta passar segurança pros meninos, até pros que entram às vezes, mostrar uma certa segurança para eles, né? Porque a gente sabe que mesmo um exemplo do Leonardo, que tem muitos jogos, às vezes um ou outro, a inexperiência às vezes nunca atrapalha dentro de campo, mas às vezes pode deixar um pouco nervoso o atleta. Mas a maioria dos meninos aí está acostumado a jogar, estão jogando bem, estão num ritmo bom. O próprio Amaral aí, que é titular desde a estreia. Então eu acho essa mescla importante, eu acho que ela está sendo fundamental para o time. Olha, eu acho que a Série B, principalmente essa, é um campeonato muito equilibrado, né? A gente sabe que pontuar fora de casa é importante, mesmo que seja um empate. Mas para as nossas pretensões agora, o que a gente procura mais para esse jogo é a vitória, né? Mas não dá para falar muito antes, né? Cada jogo tem a sua história, então a gente vai buscar pelo menos um resultado positivo. Ok, tá aí o Kaique França. Vamos debater já a macaca. Antes eu quero falar com você de um assunto muito importante: seus dentes perdidos. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic pronto para tirar todas as suas dúvidas. Importante dizer que essa primeira consulta é gratuita. Você marca a consulta, no dia vai conhecer a clínica, fazer a avaliação, tomar um café e conversar com o especialista. Até aí você não tem nenhum custo. Você não terá nenhum custo para fazer a avaliação. Aí, depois de conhecer os detalhes e se interessar pelo tratamento, aí sim, o especialista vai fazer um planejamento junto com você dentro das suas possibilidades financeiras. Não perca tempo. Agende já sua consulta, dê a avaliação. Ligue ou então chame pelo WhatsApp 3342-7000. 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Faça um implante e tenha de volta a sua autoestima. Tem unidades aqui em Campinas, tem Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro, e em Sorocaba são 3 unidades. A hora é agora. Ligue 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo! Bem, vamos falar da Ponte Preta CH. Macaca enfrenta o Londrina. Jogo duro em CH, 45 pontos. O Londrina é o 5º colocado. O Vasco abriu 3 pontos, mas o Londrina joga em casa. E lá é difícil matar o Tubarão.
O que a Ponte vai ter que fazer para ganhar esses 3 pontos e continuar com o sonho de acesso? Em CH. Para enfrentar o Tubarão, Batista, um arpão bem grande, né? E afiado. Cara, não vai ser fácil. Você acha que arpão você consegue matar o Tubarão? Tem chance, né? Tem chance, mas não vai ser fácil não, Batista. Mas a Ponte está num momento muito interessante. Se a Ponte tem que respeitar e se preocupar muito com o Tubarão, o contrário também é muito verdadeiro. A Ponte está organizada, ela está pronta, está aí treinando já faz um tempão. Para alguns treinadores, quanto mais treina, piora, mas não é o caso da Ponte, não. O Hélio tem feito um bom trabalho, não vai ser fácil. O Londrina vai jogar com tudo para cima da Ponte, e é aí que mora o perigo do jogo para o Londrina. A Ponte tem uma condição efetiva de poder fazer um jogo no contra-ataque. Eu não sei o que efetivamente vai fazer o Hélio dos Anjos em termos de escolha, estratégia. Eu tenho a impressão que ele vai dar sequência à maioria dos jogadores que ele pode colocar em campo. Não vejo, assim, maiores novidades para o jogo, mas é um jogo perigosíssimo, repito. O Londrina precisa ganhar para continuar sonhando em termos de acesso. Mas dessa feita vai enfrentar um time que não tem feito bons jogos fora de casa, isso é verdade, mas a Ponte está estruturada, está pronta e acho que vai forte para o jogo de sexta-feira. De qualquer maneira, ainda restam 3 dias antes da viagem, 4 para o jogo, e muita coisa pode acontecer em treinamentos, essa coisa toda, de esperar um pouco mais. Mas eu acho que a Ponte tem condição, sim, de ir a Londrina e surpreender. Agora não vai ser fácil, Batista. Não vai ser fácil, vai ser um jogo muito interessante para os dois. Muito difícil para os dois. Então é difícil você projetar prognóstico. Eu acho que é um 55-45 para o Londrina, porque joga em casa. Agora, time por time, eu acho que é um jogo muito parecido, muito igual. O Londrina não tem nenhum jogador suspenso ou entregue ao departamento médico. Portanto, terá força total na partida contra a Ponte. Não estou vendo aqui, né? Dei uma olhada aqui, dei uma passada de olhos no noticiário do Londrina e não tem realmente. Não tem ninguém suspenso por cartão ou alguém vetado problema muscular ou coisa parecida ou contusão. Portanto, Adilson Batista vai ter a força máxima contra a equipe da Ponte. Bom, Tigrão, a sua análise também da Macaca, ouvimos aí o Kaique França. Se ele não tomar gol, o resultado é bom para a Ponte, porque a Ponte olha na ponta de cima, aí o resultado não é bom, mas ela ainda não fez os 45 pontos. Estão faltando 5 pontos. E a próxima partida, quarta-feira da semana que vem, em Campinas, é o Cruzeiro. Time que está nadando de braçadas, com a crista levantada, e não só vai subir, como será o campeão da Série B, a Bezona. Então, claro que o melhor dos mundos é a vitória contra a equipe do Londrina. Mas se o Kaique França não tomar gol, pelo menos a Ponte traz na bagagem um pontinho, que será muito importante para a permanência na Série B, em Tigrão. É verdade. Olhando-se da perspectiva da permanência, um ponto lá é muito bom. Olhando-se da perspectiva do acesso, que é para mim quase impossível, só não é impossível porque os números ainda permitem, aí o empate não resolve nada. Mas, como a Ponte está a 5 pontos do próprio Londrina, ela manteria essa distância, né, atrás do Londrina, 5 pontos. O Londrina iria a 45 e a Ponte chegaria aos 41. Mas ela se manteria a 7 pontos do Vasco, que ainda vai jogar. E a diferença a favor do Vasco pode chegar a 10 pontos. Estou falando do Vasco por quê? Porque o Vasco é exatamente o 4º colocado. E com quem que joga o Vasco nessa rodada, onde a Ponte vai a Londrina? Joga com o Cruzeiro em Belo Horizonte. A chance de entrar no cacete lá é imensa. Mas é um clássico. São 2 gigantes do futebol brasileiro. Então,
olhando-se o sonho quase impossível, para mim utópico, de acesso, a Ponte, ganhando o jogo, diminui consideravelmente a sua distância para o quarto colocado, desde que dê a lógica lá em Belo Horizonte, ou seja, a vitória do Cruzeiro, que já subiu. Então a Ponte iria a 43 e ficaria a 5 pontos do Vasco. Portanto, né, uma perspectiva aí boa aí, em 8 jogos ainda por realizar, de tentar tirar essa diferença. Então a resposta é muito objetiva. Partindo-se da perspectiva de acesso ao empate não é bom. Partindo-se da análise de permanência, o empate é muito bom, até porque o Londrina faz uma campanha excepcional. Mas não é nada de absurdo imaginar que a Ponte com 40, mesmo sendo o jogo lá, possa ganhar do Londrina com 45 pontos. E aí essa diferença da Ponte para o Londrina cairia para 2, né? Pela briga aí, pela quinta colocação. Só que tem Ituano no meio com 41, tem Sport no meio com 43, que ainda diz que pensa em subir, então precisaríamos esperar o encerramento da rodada. Mas é ótimo o resultado, o empate lá, porque eu acho que nesse momento o alvo da Ponte tem um nome, e o nome desse alvo é exatamente permanência. E você continue participando, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Ouvinte participa conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, equipe da Band. Aqui é o Ari da Fazenda Santa Elisa, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Campinas. Eu não colocaria o Eliel para jogar, não. Deixaria no sub-20, para pegar mais experiência. Ele é um rapaz que se mostrou que é bom de bola, mas a Ponte Preta não está precisando dele no momento, ainda não está. Tá ok? Falou, abraço. Ok, grande abraço, muito obrigado pela sua participação, ouvinte mandando para cá, participação pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Batista. O Eliel nem deveria ter voltado para o sub-20. É o Avelar de Hortolândia. Eu também acho que ele não deveria ter voltado para o sub-20, deveria ter permanecido com o time profissional da Macaca, desde o momento que ele entrou na partida contra o Náutico. Fez um gol, o gol da vitória, e poderia ter permanecido dali para frente no time da Ponte Preta, né? Participando com o elenco de profissionais. Mas é uma opção do técnico Hélio dos Anjos. Mais um ouvinte no ar. Tanto jogador que não sabe fazer gol, a Ponte Preta tem um cara que sabe fazer gol, que ele tá no sub-20, o Hélio tem que trazer o cara. Tem que trazer o cara para jogar bola, porque ele faz gol. Tem que ser o homem gol. Porque, nós tínhamos aí o Niltinho, não fez gol em ninguém, esses caras não fazem gol em ninguém, tem um monte de pé de rato aí que veio aí, tá aí ganhando dinheiro da Ponte sem fazer nada, porque não faz gol, não faz gol nada. Tem que pôr o moleque, eu sou a favor. Tem que levar ele para a arena. Tá bom? Mário de Hortolândia, é um prazer conversar com vocês, Batista. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, um abraço, muito obrigado. Vocês não comentaram se os empates não teriam sido melhores para o Guarani. Opa, vamos comentar então. Para você, o CH ouvinte disse que o resultado da Chape que ganhou do CSA não foi bom. Melhor seria um empate, porque aí teria segurado todo mundo. O que você acha, CH? Eu falei isso na sexta-feira. Ao invés de vitórias, o melhor seria, de todos os concorrentes, empate. Falei, concordo com o ouvinte. E para você, Tigrão, concorda com o ouvinte ou acha que a vitória da Chape foi melhor porque o Guarani saiu do Z4? Eu discordo. Discordo do ouvinte, respeito muito, um abraço para ele, mas eu perguntei isso para o Rodrigo Pastana hoje nos Donos da Bola da Bandeirantes. O que é que eu perguntei? Como é que está o ambiente? O que você notou de diferença depois de 22 rodadas acorrentado à zona de rebaixamento? A atmosfera melhorou?
o emocional melhorou, o ambiente, a carga, como é que está? Ele disse que melhorou da água para o vinho. Se bem que eu acho água melhor que vinho. Mas é um dito popular. Quando alguma coisa melhora muito, era água e virou vinho, né? Disse isso o Pastana, querendo dizer o seguinte, melhorou demais. Então, apesar de ter mais gente ali que decolou, que se descolou da tal da zona, que se afastou um pouquinho, mas a verdade é que se CSA e Chapecoense tivessem empatado, o Guarani continuaria na zona de rebaixamento. Isso é indiscutível, os números estão mostrando isso, né? Então, claro que eu discordo. Eu acho que esse lado emocional, o CSA, ele, ao ser derrotado, ficou com 32, né? Se empata, ele vai a 33, joga o Guarani para a 17ª. Ah, mas a Chapecoense também teria ficado com 33, era mais um no bolo. Mas ela continua no bolo. Ela não se salvou ainda. O importante é que o Guarani conseguiu colocar 4 equipes atrás de si. E pode chover canivete no mundo, pode até o urubu de baixo fazer no de cima, que o Guarani agora só depende dele. Ele não depende de ninguém. Ele está fora do G4, do Z4, da zona de rebaixamento. Ele está fora. Ele já se descolou. Foram 22 rodadas de sofrimento. Então eu não penso assim, não. A Chape teria ficado com 33, estava todo mundo embolado. Tudo bem que a Chape saiu um pouquinho, mas a diferença é de 3 pontos. E o Guarani saiu da zona. Portanto, eu acho que o melhor resultado do jogo entre Chapecoense e CSA era exatamente o resultado de vitória de um dos dois. E foi da Chape. Boa tarde, o técnico Mozart é limitado, só tem um esquema de jogo com 3 no ataque, às vezes muda para o 4-4-2, sempre faz as mesmas alterações, 6 por meia dúzia, previsível, não existe surpresa na escalação dele, poxa, testa Yuri e Genison, lá na frente, os dois sabem fazer gols, abraços a todos, Ricardo, Jardim São Vicente, vizinho de vocês. Realmente, esse aqui é o Jardim São Vicente aqui na saída para Valinhos. Aliás, Jardim São Gabriel, né? São Vicente é um pouco mais para frente. São Gabriel é esse aqui onde tem esse monte de antenas de televisão aqui na saída para Valinhos. E, portanto, São Vicente um pouquinho mais para frente, verdade. Ele está aqui vizinho da Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Um abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista. Roberto Souza de Hortolândia. Um abraço ao CH e a todos da equipe. Eu acho que um ataque com o Luca, com a experiência que tem e com a vitalidade que tem esse garoto Eliel, eu acho que emplacaria, viu? É uma pena que os treinadores têm tanto medo, né? Eu acho que talento e deixar escondido, igual estão deixando esse garoto, eu acho que é um desperdício. Tem talento? Bota na arena, bota para jogar, que vai resolver. O primeiro jogo que ele entrou e já fez. Por que não confiar no garoto? Dá oportunidade para o garoto que vai dar certo, sim, com certeza. Abraço. Abraço, muito obrigado. Imagine só a argamassa toda desnivelada na hora de assentar o piso. Ou então aquele reboco cheio de ondulações. Não vai ficar legal, não é mesmo? Usar um acessório que não te traga confiança pode estragar tudo o que foi feito com tanto cuidado. As desempenadeiras emborrachadas de cabo aberto da Cortag trazem comodidade e segurança na construção. Disponíveis em aço ou aço inox. Elas são encontradas nas seguintes versões: dentada, indicada para o preparo e nivelamento de superfícies, aplicação em argamassa, massa corrida e textura. A desempenadeira dentada em V, por sua vez, é ideal para peças menores e mosaicos, perfeita para o trabalho em paredes e tetos. A versão dentada raio 10 cria sulcos e cordões de argamassa para aplicação em grandes formatos. Ela dispensa
o uso de dupla camada. A Cortag tem também a desempenadeira para efeitos decorativos, aplicada em marmorato, cimento queimado e texturas. Para saber mais, siga a Cortag nas redes sociais, @Cortag Brasil, ou então acesse cortag.com.br. 17h32, um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos reprisar a entrevista do Rodrigo Pastana. Ele deu entrevista hoje no programa Os Donos da Bola na tela da Band e nós vamos colocar a entrevista para você que não teve a oportunidade de acompanhá-la. E vamos ouvir também já o Mozart. Ele deu entrevista hoje no começo da tarde, dissertando sobre a partida de amanhã. Jogo marcado para 21h30, estádio Brinco de Ouro, enfrenta o Novo Horizontino do Mazola. Já o Mozart vai falar. Rápido intervalo e voltamos em instantes, 17h33. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. São Paulo é pra frente. Vote em quem ama o nosso estado. Vote nos candidatos do PSDB. Amigos e amigas que conhecem a nossa luta, preciso do seu voto para ajudar as pessoas a morar com dignidade. Marcos Zerbini, 45780. Para juntos conquistarmos mais saúde, empregos e qualidade de vida. Maria Lúcia Amari, 45114. Trabalho e respeito por você, com Rodrigo, governador. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Conheça os nossos candidatos e candidatas. Vote nos candidatos do Podemos. Defender os idosos é preservar o seu próprio futuro. Vou lutar pelos seus direitos. O trabalho vai continuar. Para deputado estadual, Fábio Faria de Sá, 19252. Na vida, tudo tem o seu tempo. O nosso chegou. É hora de renovação. Estadual Palito, 19222. É hora de um deputado estadual fiscalizar a saúde pública. Vote Anderson Martins, 19600. Olá, meus amigos. Encontrei na política um caminho para te abençoar. Aureliano, 19147. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para a sua vida. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola.
Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para trazer todos os resultados da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sport Bahia 1-0 para o Sport. O Guarani venceu o Operário por 1-0. Ponte Preta e Ituano 1-1. O Vasco goleou o Náutico 4-1. O Novo Horizontino venceu o Grêmio 2-0. Tombense e Londrina 1-1. Chapecoense 1, CSA 0. Brusque 0, Vila Nova 1. Sampaio Correia e Criciúma 1-1. E CRB 0, Cruzeiro 2. Na liderança, segue o Cruzeiro a passos largos para voltar à primeira divisão, líder 65 pontos. O Bahia é o segundo com 51, o Grêmio o terceiro com 50, o Vasco é o quarto colocado com 48, o Londrina é o quinto com 45. A Ponte Preta termina a 30ª rodada na 8ª colocação com 40 pontos. E o Bugre, fora da zona do rebaixamento depois de 3 meses, terminou na 16ª colocação com 32 pontos. Os 4 últimos, CSA 32, Brusque 31, Operário 30 e o Náutico Lanterna com 27 pontos. Eu sou o Edson Aparecido. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, eu encontrei hospitais e UPAs que o PT começou, mas nunca terminou. A população de São Paulo sofria por falta de vagas. Fui com o Bruno Covas até os Estados Unidos e conseguimos um empréstimo. Entregamos 10 novos hospitais, 20 novas UPAs. Estou fechado com o governador Rodrigo. Pacto Federativo, a tabela SUS precisarão ser discutidas no Senado. Eu espero que o Edson esteja lá para me ajudar. Vote Edson Senador, 155. Coligação São Paulo pra frente. Suplentes Augusto de Castro e Elza Oliveira. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Pessoal, a nossa campanha está crescendo e a cada dia mais e mais pessoas querem saber como é que o Imposto Só pode revolucionar a sua vida. Então anota aí, soraiapresidente.com.br. Soraya com Y, hein? No nosso site, explicamos bem explicadinho como é que o Imposto Só vai baixar o preço dos produtos, gerar empregos e colocar comida na nossa mesa. Vai lá e vem com a gente. 44. Soraya. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Só na Anhanguera Ferramentas você encontra tudo o que precisa. Máquinas, equipamentos e ferramentas das melhores marcas do mercado. Visite as lojas em Campinas, na Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Em Jundiaí, na Avenida 14 de Dezembro, número 1501, Vila Mafalda. E na cidade de Limeira, na Via Francisco d'Andréia, número 6667, próximo ao Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Assassinatos frios por um celular. Bandidos arrastando idosos pelas ruas. Droga vendida e usada impunemente. Cidades inteiras reféns de quadrilhas. O Rodrigo Garcia faz parte do governo há 28 anos. Ele não pode fugir dessa culpa. Se você não aguenta mais viver com medo, é hora de votar no Tarcísio. Vote 10. Coligação São Paulo pode mais. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Vamos até às 19h30. E você participa conosco, mandando para cá a sua participação pelo Fala Galera. Os temas de hoje para você abordar conosco: para bugrinos, Edson Carioca deverá ser escalado para enfrentar o Novo Horizontino amanhã. Você escalaria o Edson Carioca ou o Genison? Qual seria a sua opção para a vaga do Giovanni Augusto? E para o torcedor ponte-pretano é sobre o Eliel. 19 anos, marcou mais 2 gols no Sub-20, classificou com uma rodada de antecedência a Macaca para as quartas de final do Campeonato Paulista. E a pergunta é: chegou o momento de aumentar a minutagem dele no time profissional? Se você é a favor, diga que sim ou que não, e também explique, né, o motivo pelo qual você está tendo essa opinião. Eis aqui o ouvinte. Boa tarde, amigos Band.
Hoje quero deixar um abraço a um amigo, Edu Pinheiro, na qual o conheci pessoalmente no sábado de manhã, no Mercado Freitas. Abraço, Edu. Foi um prazer muito grande te conhecer. Já era seu fã, agora me tornei seu fã mais ainda, além de ter ganhado um amigo, Antônio Alexandre Jardim Leonor. Ô, Antônio Alexandre Jardim Leonor, grande abraço para você. Vou mandar, inclusive, estou falando aqui no ar, mas também vou mandar essa mensagem para o Edu Pinheiro, tá bom? Abraço para você, muito obrigado aí pela audiência. Batista, será que o Hélio, que não põe o Eliel porque não quer? Isso me parece que é ordem da diretoria. Não querem arriscar perder o maior ativo da Ponte com a possível contusão. Júnior Fernandes, Distrito de Souzas. Olha, bom, primeiro um abraço, né? Mando sempre um abraço aqui para a terra onde nasceu a minha mãezinha, Eunice Pereira. Depois virou Batista, porque o Batista era do meu pai. Mas a minha mãe nasceu no distrito de Souzas, que não se chamava distrito, chamava Arraial dos Souzas. Era uma fazenda. E ela morou, né, com meu avô, Alcides Pereira, o meu avô, e a minha avó, Salvina Pereira, a minha avó. E a minha mãe nasceu exatamente nesta fazenda Arraial dos Souzas, que muito tempo mais tarde virou Distrito de Souzas. Não acredito que seja orientação da direção do clube. Gostaria até de ouvir os comentaristas sobre esse tema, mas eu não acredito, né? A opção do treinador, que não está escalando, ele está preferindo deixar, talvez maturar um pouco mais o Eliel, para depois usá-lo em definitivo. Até esses dias um ouvinte disse, olha, o Eliel pode ser o que o Luiz Fabiano foi para a Ponte Preta, que na época jogava só com o nome de Fabiano. Disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e subiu. Ele foi importante para a Macaca na Série A2. E o ano que vem, a Ponte vai disputar a Série A2. Começo com você, Tigrão. Você acha que pode ser uma determinação? Ou é o Hélio dos Anjos que não está querendo colocar o Eliel no time? Está perguntando aqui o Júnior Fernandes. Eu acho que é uma decisão conjunta. Ele não está sendo proibido, até porque ele não aceitaria. Eu acho que é uma decisão de colegiado. Errada. Porque para que o Eliel venha a ser um ativo importante, financeiramente falando, da Ponte, ele tem que jogar. E no Júnior ninguém vê. Mas vai que vai, alguém quebra a perna do moleque. O moleque está inteiro, né? O moleque está pronto. Está pronto. E como que ele vai adquirir maturidade? Sendo maturado. E como é que ele vai ser maturado? Jogando, concentrando, indo para o hotel, indo para o banco, entrando, pedaços, e daqui a pouco vira titular. Mas há um planejamento a médio prazo para melhorar a resistência, para melhorar a compleição física, musculatura, explosão, para preservar de contusão. Respeito. Mas discordo. Foi feito este mesmo trabalho com Felipe Amaral? Foi feito este mesmo trabalho com Leonaldi? Foi feito este mesmo trabalho com Tiago Oliveira? Essa é a pergunta que a gente faz. Então, se o cara está arrebentando, está motivado, está com boa explosão física, está com faro de gol, bota junto com os profissionais, antecipa a valorização do ativo. Do jeito que a Ponte está fazendo aqui, ó, só nós que conhecemos o Eliel. E algum olheiro aí que vai ver esses jogos de sub-20 e tal, mas sabe como é que é? Às vezes no sub-20 é mais fácil. Precisaria ver como é que ele se aclimata dentro dos profissionais, dentro de um jogo realmente de futebol profissional contra jogadores mais experientes, mais equilibrados, já
fisicamente. Então bota o cara lá, ele tem 19, né? Esperar o quê, pô? Vai esperar mais o quê? E para você... Mas eu não acredito que ele não aceitaria isso. Certo. E para você, CH, só para dar uma satisfação aqui, é o Júnior Fernandes. Você acha que pode ser uma determinação da direção do clube ou é o Hélio dos Anjos que não está querendo escalar o Eliel? Batista, eu não tenho essa resposta. Eu vou até me pronunciar em respeito ao ouvinte, mas eu vou estar fazendo aqui conjectura que não é o correto. Eu não tenho essa informação. Eu já fui perguntado sobre isso umas 10 vezes e as 10 disse, essa pergunta tem que ser feita para o Hélio. E se essa pergunta for feita para o Hélio, ele vai responder o que está acontecendo. O Hélio não tem papa na língua, não tem nem idade para ficar contornando a situação, a não ser que tenha algo que necessite de um segredo, que eu acredito não seja o caso. Então, sendo opção dele, da diretoria ou não, eu faria diferente. Só que eu não tenho condição de responder essa pergunta, Batista. Lembrando que o novo vínculo do Eliel foi acertado para que ele permaneça. Em janeiro, ele estendeu o vínculo até 2024. E agora, recentemente, estendeu ainda mais, foi até 2025. Então, o atual vínculo dele vai até 2025. E a multa rescisória para o mercado nacional, 22 milhões de reais. E para o mercado externo, 150 milhões de reais. São 30 milhões de euros. Cerca aproximadamente de 150 milhões de reais. Portanto, a Ponte se precaveu. Ela costurou um acordo legal para caso ocorra de alguém, algum clube se interessar, e vai se interessar, porque o moleque é bom de bola, ele tem muita qualidade, é um artilheiro nato. Cara que nasceu para fazer gols. E ele vai, sem dúvida, né, jogar em grandes times do Brasil, da Europa, e vai chegar à seleção brasileira. Mas a Ponte se assegurou, através de contrato, para que não fique aí chupando o dedo. Boa tarde, Batista. Acho que Eliel deve continuar no sub-20. Tenho certeza que quem está para resolver isso tem capacidade para fazer isso na hora certa. Wagner Luiz Santana, Jardim São Marcos, Campinas. Grande abraço para todos aí do São Marcos. Muito obrigado pela sua audiência. Homem, você está sofrendo de impotência sexual? Conhece os sintomas? Ereção parcial mais flácida, tamanho do órgão sexual reduzido, tempo maior para atingir a ereção, ejaculação mais rápida que o habitual. São esses alguns sintomas, mas tem muitos outros que você até nem está dando atenção. Mas é importante, olha, mande um WhatsApp para 19 99800 5939. A Clínica Upman pode te ajudar. Faz atendimento por telemedicina para todo o Brasil, com alta qualidade, confidencialidade e sigilo absoluto. É importante saber que fazer um tratamento com médico especialista é o melhor indicado para avaliar todos os sintomas e direcionar para exames mais conclusivos, viu? E obter, assim, o diagnóstico preciso para reverter o quadro em praticamente quase 100%. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 99800 5939. Você também pode agendar pelo chat online e obter mais informações. Acesse o site upman.com.br. Você será atendido agora, tá? Neste exato momento, tem um especialista lá para receber a sua mensagem e fazer a indicação do tratamento. Clínica Upman é referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela, CRM 78843, Clínica Upman.
Bem, vamos ouvir o Pastana. Rodrigo Pastana deu entrevista hoje no programa Os Donos da Bola, das 12 até as 13 horas. Se você ainda não teve a oportunidade de acompanhar, acompanhe o programa todo dia na tela da Band, debates, informações e tem também o Na Lata, versão TV, grande sucesso de público. E o Rodrigo Pastana participou ao vivo no estúdio da Band hoje. O programa Os Donos da Bola entrevistou ao vivo. Vamos acompanhar a matéria. E agora está aqui conosco o Rodrigo Pastana. Pastana, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Obrigado pela presença aqui no estúdio da Band. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, falar um pouquinho sobre o Guarani, né? Eu acho que é fundamental nós, de vez em quando, estarmos aqui e passarmos um pouco de confiança para o nosso torcedor também, pela situação que a gente vive desde quase do início do campeonato. Então eu acredito que seja sempre bom essa conversa com vocês, porque vocês são os nossos porta-vozes aí para o nosso torcedor. Você teve uma passagem vitoriosa pela equipe do Guarani, Série C do Campeonato Brasileiro, e retornou agora. Qual é a diferença daquele Guarani que você trabalhou e para o Guarani que você está trabalhando agora? Aquele Guarani eu cheguei no início, né, Batista? Cheguei para a montagem, para a construção de um planejamento, de um elenco. Esse eu peguei na metade. É um pouquinho mais complicado, mas com os ajustes que a gente já conseguiu fazer na janela, com os ajustes internos também, eu tenho certeza que as coisas já melhoraram bastante. Vamos às perguntas aqui dos nossos comentaristas. CH, hoje o nosso convidado especial na entrevista do dia é o Rodrigo Pastana, executivo de futebol do Guarani. Pastana, além das vitórias, evidentemente, né, o time para sair dessa situação tem que vencer. Isso é o óbvio do óbvio. Mas você com larga experiência, o que tem que acontecer mais? O que vocês têm que fazer fora de campo a mais para ajudar essas coisas a caminharem? Me parece que ultimamente as coisas entraram no trilho, mas para melhorar e facilitar o trabalho dos jogadores. CH, a gente tem que trabalhar com bastante informação e integração entre os departamentos no dia a dia. Pouca gente fala sobre isso, mas essa integração entre os departamentos físico, técnico, análise de desempenho, ela é fundamental. É claro que existe a cobrança interna por um resultado melhor, por uma performance melhor, mas ela não vem se a gente, dentro das nossas especificidades lá, fisioterapia, fisiologia, preparação física, nutrição, se as coisas não correm bem, dificilmente correrão bem nos treinamentos e em campo. Eu sempre acreditei na máxima de que quem treina bem, joga bem. E se as coisas não acontecem bem no dia a dia, realmente não vão acontecer bem no final de semana ou, enfim, no dia da partida. Tigrão, a sua pergunta ao Pastana. O Guarani ficou 22 rodadas acorrentado à zona de rebaixamento. Psicologicamente é um sofrimento muito grande para quem está diretamente envolvido com o problema, no caso de jogadores, a direção, comissão técnica e também para o torcedor. E aí, praticamente, já temos uma semana depois do jogo em Ponta Grossa. O Guarani jogou terça, viajou de volta na quarta. Eu queria que você falasse. Claro que ainda dependia de algum ajuste de resultados de terceiros, mas ao final deu tudo certo. E o Guarani terminou a rodada na 16ª, fora da zona de rebaixamento. O que é que você notou, se é que notou algo de diferente, no comportamento dos jogadores, na atmosfera, nessa questão emocional, no ambiente como um todo? Pastana, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado vocês e obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito pertinente porque emocionalmente é um desgaste terrível você estar a 22 rodadas na zona de rebaixamento. Mas nós temos falado que não só porque saiu, mas também pela performance, os jogadores têm ganhado confiança, os treinos têm tido melhor qualidade. Nós tivemos que no caminho aí fazer uma mudança. Paramos de treinar no CT e treinamos mais no brinco pela qualidade do campo também. Isso favorece que o atleta ganhe confiança, que o atleta seja mais assertivo nos treinamentos. Enfim, foi uma série de ajustes, como eu já falei, estou sendo até repetitivo, que nós fizemos no departamento de futebol como um todo, para que a gente chegasse nessa etapa aí de sair do rebaixamento e tomara, com o apoio da nossa torcida amanhã,
a gente permaneça fora dele. Ô Pastana, claro que a preocupação é aqui com a Série B, né? O Guarani precisa permanecer até pela sua história, mas futebol é planejamento. E o jornal Correio Popular fez uma matéria assinada pelo Wendel Coral. 11 contratos de jogadores terminam agora no final da Série B. Kozlinski, Derlan, João Vitor, Rodrigo Andrade, Isaac, Ronaldo Alves, Diogo Matheus, Lucas Ramon Índio, Madison Persson Silas, Lucas Venuto, Nicolas Careque e Iago. Contratos que terminam só no Campeonato Paulista. Portanto, os jogadores que vão permanecer: Jamerson, Giovanni Augusto, Bruno José, Yuri, Ivan Alvarinho, Bruno Miranda e Marcinho. Só um contrato até o final de 2023, Júlio César. Dos 24 nomes citados, 15 são titulares e terão os contratos encerrando agora no final da Série B. Pergunto para você, como é que você vai conviver com essa situação? Porque ao mesmo tempo tem que se preocupar aqui com a disputa da Série B e tem que montar o planejamento para o campeonato do ano que vem, sendo que vai ter uma alteração aí no comando do Guarani, porque tem eleição e o presidente Ricardo Moisés não será mais presidente, porque por estatuto ele não pode concorrer à reeleição. Como é que você vai trabalhar com tudo isso aí? Olha, eu vejo com grande naturalidade tudo isso. Hoje Primeiro você confirma esses nomes aqui, realmente é isso? Confirmo. Mas ninguém tem cadeira cativa. Não quer dizer que quem tem em contrato vá permanecer também no clube. Esse planejamento vai ser feito a hora que nós realmente confirmarmos a manutenção na Série B. E aí sim nós trabalharemos para pensar em Paulista, em Série B do ano que vem, com calma. E eu vejo com naturalidade isso. Hoje são poucos os times que têm uma condição financeira privilegiada para que façam contratos de 3 anos, para que tenham sempre o mesmo elenco aí, para que possam trabalhar a longo prazo. Não é o caso do Guarani. A gente sabe, não é arriscado porque vem arriscado depois arriscado, mas é impossível hoje algum clube de Série B, com a receita que tem, com exceção, claro, a Vasco, Bahia, Grêmio e Cruzeiro, é impossível nós fazermos contratos longos e trabalhar pensando em longos períodos. Não há como, é impossível. Talvez com a possibilidade aí de uma nova liga, de valores realmente fixos, de um calendário melhor, a gente tenha como se planejar melhor. Mas hoje, o executivo, assim como o treinador, é um artista. A gente tem que realmente pensar bastante ao final de cada campeonato e reavaliar sempre qual é o melhor planejamento possível. O time ao final de cada campeonato. Sempre. Eu estou há 13 anos como executivo, Batista, e eu de verdade não me recordo de ter feito um planejamento por mais de 2 anos. Tem uma coisa que rema a favor, né? A Copa do Mundo. Ela trouxe o campeonato para a final. Verdade, bem lembrado. E com um mês a mais, não é que facilita, porque nunca é fácil montar time de futebol, sem dinheiro principalmente. Mas nesse aspecto, nessa temporada, eu acho que o Guarani e os outros vão ter uma vantagem, entre aspas. A pergunta é a seguinte: você falou de performance, de treinamento, eu acho que é mais ou menos a linha que todos nós aqui adotamos. Tem que treinar bem, tem que ser esforçado, tem que se dedicar, tem que estar concentrado. Mas eu tenho uma curiosidade. Por que o Ludic parou de ser utilizado? Aconteceu alguma coisa? Eu não sou procurador do jogador. É que ninguém pergunta isso. A torcida pergunta isso pra gente toda hora. Toda hora. Por que o Ludic sumiu? O que aconteceu, Pastana? Não, eu creio que são só critérios. Não aconteceu nada? Nada. Disciplina, nada? Não, de forma alguma. Ele é um excelente profissional, não dá nenhum problema, nem contratualmente, nem dentro de campo, nem fora campo. Então, assim, é critério do treinador de escolha mesmo, técnica e principalmente tática. Para o jogo de amanhã, eu sei que você não é o treinador, né? Devia estar aqui o Mozart, mas como é você que está e vocês trabalham em equipe, qual o tamanho do estrago técnico, na sua opinião, da ausência por suspensão do Giovanni Augusto? É grande, é um estrago grande. Ele é um jogador fundamental dentro da característica de jogo do Mozart, mas nós temos peças que já fizeram a mesma função dele, como por exemplo o Isaac, que podem sim ser muito positivo
principalmente num jogo contra o Novo Horizontino, que deve vir por uma bola, deve vir jogar em transição. É um time muito bem trabalhado pelo Mazzola. Ano passado eu cheguei a acompanhar a Série C com o Mazzola no Ituano. Ele tem uma característica assim, de jogo, e essa característica, para nós, hoje, pela importância do jogo e pela necessidade de vitória, é uma característica que realmente nos preocupa, porque a gente, provavelmente o Guarani terá que sair para o jogo, criar várias manobras ofensivas. O Giovani nos dava isso e o Isaac também pode dar. Pela maneira que a expulsão ocorreu, o Giovani Augusto foi advertido ou não? Não, nós conversamos internamente sobre isso, eu prefiro não externar, mas ele sabe que errou e já admitiu isso perante o grupo, tá tudo bem. Teve uma conversa então com ele sobre o assunto? Sim. Você em uma entrevista anterior, eu me lembro que você fez uma colocação que eu achei extremamente pertinente. Eu não sei se você pode abrir o leque da resposta, tá. Mas você colocou assim: tivemos que fazer muitos ajustes. Você pode ser mais específico? Desde a sua chegada, vou repetir, tivemos que fazer muitos ajustes. Você pode ser específico ou não? Claro, não posso, não tem problema nenhum. Na verdade, o time mudou muito do ano passado para cá, desde sistema até atletas. Mas a ideia de quem estava aqui, principalmente do Michel, do Ricardo, do Daniel, foi de manutenção. E eu entendo perfeitamente, acho que eles agiram corretamente. Mas após essa manutenção de alguns atletas, de um modelo de jogo, essa ideia foi alterada durante o Paulista. Acho que pelo início de Paulista, que não tiveram bons resultados, ela foi alterada. Então um time que jogava zonalmente ano passado, passou a jogar por encaixe. Isso altera tudo. Então assim, altera a maneira que você vai preparar o time fisicamente, fisiologicamente, treinamentos. Então assim, toda essa alteração, e aí eu estou explicando o contexto, toda essa mudança durante um Campeonato Paulista que é importantíssimo, ela gera conflitos, ela gera prejuízos. Então, quando eu percebi isso também, óbvio, não percebi isso logo de cara, percebi isso depois de 2, 3 semanas aqui, porque o Moser me relatou também, porque nós conversamos muito com o Ricardo sobre isso, ele nos passou bastante do histórico, o analista nos passou muito do histórico histórico recente do Guarani. Então aí o Moser decidiu, olha, vou adotar um padrão. E esse padrão conflitava com os jogadores que nós tínhamos. E aí os ajustes vêm dentro da preparação física, da fisiologia, da forma como você faz o pré-treino e principalmente dentro das características dos atletas. Tivemos que trazer outros atletas, os atletas não se adaptam tão rápido, então foram esses ajustes que eu citei. São muitos ajustes porque o contexto realmente não ajudava. Principalmente por estar na zona de rebaixamento. A gente está aqui nessa lida aqui faz tempo, dá para ver pela lata, né? Claro. Faz tempo, né? Claro. Esse claro seu me derrubou, eu respeito. Esse claro seu me derrubou, mas tá bom. Você foi sincero. Eu confesso a você que zonalmente e por encaixe, eu não tinha ouvido ainda. Dá uma explicada para nós aí. Não, porque quando você marca por zona, você como é que eu vou explicar para sintetizar a diferença? O encaixe, o atleta corre o campo todo, o atleta marca em qualquer setor. Por zona, não, ele fecha o centro do campo, dá as laterais para o adversário e ele não corre tanto. Por exemplo, tá? A intensidade é diferente. Estou falando da parte física, a intensidade é diferente. É diferente. E o atleta que faz a marcação zonal durante 1 ano e pouco, e ainda mais com os resultados que o Guarani teve, quase subiu, foram bem, ele fala assim, porra, e agora? Como é que eu vou me adaptar diferente? E hoje é por encaixe. Hoje é um jogo posicional, um jogo zonal. Não é por encaixe. Zonal, ok. Ele voltou a ser o que era ano passado, só que um jogo mais posicional. O Moser gosta de um jogo mais posicional. Perfeito. Então isso diferencia bastante, principalmente nas características físicas dos atletas. Fastano, o seu contrato com o Guarani vai até quando? Dezembro de 2023. 23. Sim. Um grande abraço para você, muito obrigado pela participação aqui. Eu sei que estava lá no treino, né? Sim. Corrido pra caramba, mas é muito importante esse contato com a torcida do Guarani. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês por poder falar um pouco do Guarani. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Acompanho o programa, gosto muito do programa e por isso que fiz questão de vir. Já tinha falhado contigo 2 vezes, peço desculpa, hoje consegui vir.
Aí, Pastana, Rodrigo Pastana, ao vivo, não deu tempo lá na televisão de comentar o que vocês acharam da entrevista, mas vamos fazê-lo aqui no ar da Rádio Bandeirantes. E aí, ô Tigrão, o que você achou da entrevista do Pastana? Entrevista boa, né, Batista? Entrevista esclarecedora, fala muito bem. Falou das dificuldades, falou da mudança de atmosfera depois da vitória lá em Ponta Grossa e da confirmação de que o time deixaria e deixou a zona de rebaixamento, dessa dificuldade de mudança de filosofia de trabalho. Entrevista muito boa. Poderíamos ter avançado um pouco mais, é que em televisão o tempo realmente é muito escasso, né? São muitos compromissos, muitos quadros dentro do programa, mas poderemos, inclusive, ter explorado um pouco mais o Pastana, que eu acho que deu uma belíssima entrevista. E para você, CH, achou o que da entrevista do Pastana? Produtiva. Ele é um cara que é bem articulado, responde as perguntas de maneira objetiva, isso é muito importante para quem entrevista e para quem assiste a entrevista. Ficou faltando bastante coisa, mas o tempo é diminuto, mas eu fiquei bastante satisfeito e teve conteúdo. Gostei da entrevista, Batista. Golker, para você o que é importante num plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região, ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição, ou um preço justo e um atendimento ágil. Sim, o importante é ter Golker. Saiba as vantagens de ter Golker. Preço justo, facilidade na autorização de exames, atendimento de urgência e emergência, cobertura nacional através da rede Abrange, rapidez na implantação, carência 24 horas. Investir em um plano de saúde é a melhor opção para quem deseja ter um tratamento médico adequado para você e sua família. Na Golker, você tem a opção de plano individual, familiar e empresarial. Acesse golkersaude.com.br. Tem um time que está lá pronto para tirar todas as suas dúvidas e dar a você o melhor atendimento. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. Anote aí o WhatsApp 99652-2450. 99652-2450. Siga no Instagram, @GolKerSaúde. Golker Saúde, o plano de saúde importante para sua vida. São 18 horas e mais 10 minutos. Continue mandando as suas mensagens aqui para o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Mande para cá mensagens de áudio até 40, 50 segundinhos e mensagens de texto curto, para falar sobre os temas do programa de hoje. Torcedor bugrino fala sobre se ele prefere Edson Carioca ou Genisson no time como opção. A vaga deixada pela expulsão do Giovanni Augusto vai cumprir suspensão. E torcedor pontepretano respondendo se o Eliel, que marcou 2 gols agora, no sábado, marcou de 4 gols que a Ponte fez contra a Penapolense, ele marcou 2 e classificou o time da Macaca para as quartas de final do Campeonato Paulista. Se chegou o momento de aumentar a minutagem dele, dar mais minutos para o garoto no time de profissionais. Então, Batista, mande para cá a sua participação. Pois não, Tigrão? Amanhã, a partir de 21h30 no Brinco, com grande transmissão da Bandeirantes, teremos o encontro do Criador e da Criatura. O Criador vai estar sentado no banco da equipe do Novo Horizontino. E a Criatura será titular do Guarani. Eu queria que você me respondesse, mais ou menos assim, eu já disse quem é o Criador, na lata em edição extraordinária.
Quem é a criatura? O criador. O criador, você está falando dos técnicos, né? Os treinadores. Não. O criador é treinador, já dei a resposta. Vai estar no banco do Novo Horizontino. E a criatura vai jogar com a camisa do Guarani. Então você está falando de um jogador que foi revelado pelo Mazzola. Mazzola Júnior. Na lata. Vai. Yuri. Errou! Então responda na lata. Quem é o cara? Respondo-lhe. Vai, ô Baltazar. Rodrigo Andrade foi revelado, foi trazido para a categoria de profissionais. Isso serve aí para rapaziada que fica achando que tem que canchar o Eliel, né? Por isso que eu estou pegando esse gancho. Mazzola profissionalizou o Rodrigo Andrade com 16 anos em 2014 no Paysandu. Tá aí, exemplos da bola. Tá aí o Rodrigo Andrade, um dos mais importantes jogadores do atual elenco de profissionais do Guarani, pronto e acabado. Puxado para a categoria dos profissionais em 2014 com 16 anos no Papão da Curuzu por Mazzolita. Tem na própria Ponte, né, o exemplo do Luiz Fabiano. Ele foi lançado no time de profissionais da Macaca com 17 anos. E o Emerson Royal? Emerson Royal é outro também, da base, né? Lançado muito jovenzinho. Então, eu não quero aqui cobrar o Hélio dos Anjos, porque ele já fez bastante. Ele colocou o Amaral no time, manteve o Leonaldo, colocou o DG, que era uma reivindicação nossa aqui há bastante tempo. Thiago Oliveira também mantido no time. Então ele está usando bastante a base. Mas eu já falei aqui outro dia, né? Ele está perdendo a oportunidade de ser o pai da criança. O cara que revelou ou vai revelar um dos grandes atacantes do futebol do Brasil. Pode ser que eu me engane, já me enganei algumas vezes, né? Mas eu vejo nesse rapaz, nesse Eliel, ele só tem que fazer uma correção. Ele marca o gol e sai, ele tira a camisa, ele joga a camisa no chão e sai comemorando o gol sem a camisa. Mas isso é apenas um detalhe, eu não gosto desse tipo de procedimento. Eu acho um desrespeito com o manto sagrado, com o escudo do time, e sem dizer também, né, e já dizendo que é uma burrice, porque a camisa identifica o atleta. A camisa identifica. Se ele for verificar a história, não estou nem falando do Pelé, que era o camisa 10 e imortalizou, mas quantos jogadores imortalizaram uma camisa? O Cruyff imortalizou a camisa 14, porque ele era reserva quando teve a primeira oportunidade, jogava com a camisa 14. Então é uma burrice explícita fazer esse tipo de procedimento, sem contar que é um desrespeito com o manto. Mas alguém vai falar isso para ele. Ele é muito jovem, alguém vai falar. Agora, na bola, esse negócio de marcar gol não é para qualquer um. Tem que ter muita capacidade para fazer isso. E ele tem essa capacidade, é um artilheiro nato e está pronto para jogar no time principal. Mas, por alguma razão, né, Tigrão, o Hélio dos Anjos não está querendo utilizar o atleta. Boa tarde, Batista, CH e Tigrão. Eu estava assistindo os donos da bola hoje e o CH fez uma pergunta para o Rodrigo Pastana sobre o Matheus Ludic. Ele respondeu que é a questão de critérios. Não é, questão do Mozart ser burro, comedor de capim, retranqueiro, Acácio de Hortolândia, Bugrino, abraços a todos vocês. O Acácio não gosta do Mozart, hein? E ele realmente, o que o CH perguntou, eu entendi a pergunta, o CH perguntou para saber se havia algo que não fosse a parte técnica.
Aí o Pastana respondeu, não, é uma questão de critério e tal, e o CH completou a pergunta dele. Tem problema de disciplina? Não, rapaz extremamente comportado. Bom, nós ouvimos aí a reprise da entrevista, né? Estou falando aqui, mas acabamos de ouvir. Então ficou muito claro para mim que efetivamente é uma questão do Mozart não admirar a qualidade do futebol do moço. Acontece isso, né? Tem treinador que gosta desse ou gosta daquele. Ele está priorizando 2 laterais, que é o Diogo Matheus, voltou de contusão, Lucas Ramon, que está voltando de contusão, está aí na transição, e até os 2 não estavam sendo utilizados. Ele vinha utilizando o Ivan Alvarinho, improvisado na lateral direita, e só não utilizou mais porque o rapaz quebrou a mão, passou por cirurgia e vai ficar aí 3 semanas inativo. Só por isso. Então, realmente é uma questão de opção do treinador. Já pensou em reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados e lojas por todo o Brasil, a Nacional Sol é a sua melhor opção para você ter energia solar na sua casa, empresa, fazenda ou chácara. A Nacional Sol tem uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você e vai cuidar de tudo, do planejamento até a instalação da sua energia solar. E você pode acompanhar todo o processo pelo aplicativo da Nacional Sol. Tudo isso para você economizar e valorizar o seu imóvel com a máxima segurança e credibilidade que só a Nacional Sol pode te oferecer. Por isso, pare de sofrer com os aumentos da conta de energia e solicite agora mesmo uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br ou então através do WhatsApp 99596 1768 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir o Mozart. Técnico do Guarani falou antes da partida de amanhã, entrevista hoje no começo da tarde, entrevista coletiva sobre a partida de amanhã, mas antes ele começou falando do peso que tirou das costas na vitória fora de casa. O Guarani venceu o Operário e esse jogo foi um jogo de alívio. Ele começa falando a respeito disso. Esse foi o primeiro objetivo conquistado, né? E nós estamos ainda distante do objetivo principal. Eu tirei o peso das costas pelo fato de nós termos conseguido vencer, né? Nós vínhamos tendo um desempenho bom fora de casa, não do nível que nós tínhamos dentro da nossa casa, mas nós vínhamos jogando bem. Pegar o exemplo do jogo do Vasco, e mesmo o jogo do Vila, que foi um jogo equilibrado assim, mas acabamos cedendo o resultado praticamente no último lance. E esse jogo do Operário acaba tirando peso por causa disso, né? Você ter desempenho e não ter resultado nesse momento da competição, para nós estava difícil de digerir, né? Então nós conseguimos ter desempenho, nos adaptamos rápido ao gramado e conseguimos o resultado. Então foi por isso que eu falei da questão do peso. Então isso nos dá uma confiança importante, vir de uma vitória fora de casa, onde o Guarani tinha vencido pouco, eu não tinha vencido ainda fora de casa, então nos dá uma confiança importante para esse restante de competição, que todo jogo agora é uma final, né? Boa tarde, Mozart. Boa tarde. Guilherme Volpon, Rádio TV Bandeirantes. Mozart, o Guarani já conseguiu outros bons resultados, mas nunca conseguiu 2 vitórias seguidas na competição. O que falta para essas 2 vitórias na sequência? Desde de novembro do ano passado que o Guarani não conquista 2 vitórias seguidas, né? Então tem 10 meses aí que não conquista 2 vitórias seguidas. Amanhã nós vamos enfrentar um adversário bem duro, assim, né? Reassistimos o jogo deles contra o Grêmio, e o Novo Horizontino mereceu vencer o Grêmio, né? Venceu com propriedade, assim, na minha opinião. E vai ser um jogo bem duro.
de muita primeira e segunda bola, de competição realmente na acepção da palavra. E eu me apego aos nossos resultados, os últimos resultados em casa e o nosso desempenho dentro da nossa casa. Então, a gente vem de 3 vitórias seguidas dentro dos nossos domínios, jogando bem. Nós estamos num bom momento, nós chegamos no momento da competição que, na minha opinião, nós estamos em ascensão. E isso nos dá uma confiança importante. Nós sabemos da dificuldade que vai ser o jogo amanhã. O Mazzola é um treinador que monta muito bem as equipes dele, mas eu estou muito confiante para aquilo que a minha equipe vai produzir. É óbvio que nós perdemos um jogador importante que é o Giovani, mas tenho certeza que quem vai entrar no lugar do Giovani vai dar conta do recado, e o nosso jogo coletivo ele vai continuar sendo forte, que é assim que nós conquistamos os nossos últimos resultados. Então, eu estou muito confiante para amanhã. Moza, boa tarde. Ainda falando sobre a questão do Giovani Augusto, né? Uhum. É claro que é um trabalho do técnico administrar a questão dos desfalques, mas você tem perdido jogadores importantes na última semana, tanto para o departamento médico, como também essa questão da suspensão. O Alvarino perdeu o Júlio César, o Derlan é dúvida, o Giovani Augusto. Como é que é para o técnico administrar essa questão? E se você, de repente, até para driblar isso, tem trabalhado até com mais variações táticas do que você está acostumado, até para ter mais alternativas para os próximos jogos? Bom, na minha opinião, assim, como que se dribla, né, os desfalques, né? Como a gente tem uma metodologia de treinar todo mundo da mesma forma, as informações são iguais para todos, o treino é igual para todos. É óbvio que chega um determinado momento da semana que eu escolho os 11 que vão iniciar, mas 80% da semana o treinamento é o mesmo para todas, as informações também. Então, quando você acaba tirando um jogador ou outro, a estrutura do time ela não muda, né? O que muda é a característica individual. O Giovani Augusto é um jogador ímpar dentro do nosso elenco, e acredito que seja consenso na opinião de vocês também, né? Em contrapartida, o jogador que vai ocupar o lugar dele vai nos dar outras coisas diferentes do Giovani. Então, dentro dessa característica individual que tem que tentar o jogador que entrar produzir para o time, né? Então, eu acho que é dessa forma que a gente tenta driblar os desfalques, né? Nós estamos perdendo jogador por lesão, que é normal, dentro de uma sequência, final de competição. Nós temos 11 jogadores pendurados, e aí é uma coisa que realmente me preocupa bastante, porque nós vamos fazer jogos decisivos que vai ter duelo, que vai ter uma chegada mais forte, que é inevitável, e aí nós corremos o risco de perder jogador por suspensão também, mas são coisas que fazem parte do jogo. Então é isso, e aí sim a importância de treinar todos os jogadores da mesma forma, justamente para quando você perder A, B ou C, você tentar manter o nível coletivo do time, né? Então eu tenho certeza que amanhã coletivamente nós vamos fazer um jogo muito sólido. Eu falei do peso da questão da vitória fora de casa, né? Mas que você ter desempenho na zona de rebaixamento não é uma tarefa simples, né? Porque você está sempre com as costas na parede e não podendo errar, né? Então, assim, nos dá uma confiança maior, o ambiente ele fica melhor, porém, nós estamos longe do nosso objetivo ainda. E os jogadores também entendem isso, né? Nós estamos mais confiantes, nós estamos melhores preparados, coletivamente, na minha opinião, nós estamos mais fortes, né? E aí essa é uma avaliação minha pessoal, e eu posso ter certeza que eu sou bem crítico assim ao meu trabalho, mas nós estamos nesse momento da competição coletivamente muito fortes, mentalmente fortes, porque nós superamos obstáculos duros assim, de estar a todo momento com as costas na parede, zona de rebaixamento, sem poder errar, e mesmo assim esses jogadores tiveram um desempenho importante, né? Técnico, foram corajosos, competiram. Então, vai ser talvez não, né? Vai ser no meu comando a primeira vez que nós vamos iniciar uma rodada não estando na zona de rebaixamento. Então, nós conquistamos isso, e agora o grande desafio é realmente agarrar com as duas mãos essa oportunidade de estar fora da zona de rebaixamento e não entrar mais. Então, é baseado nisso que nós vamos enfrentar o Novo Horizontino amanhã. Nós saímos da zona de rebaixamento e não queremos voltar mais para lá. E como que você não volta? É só tendo desempenho, competindo, sendo solidário um com o outro, sendo time, sendo grupo, como eles têm sido até agora. Então, nós conseguimos criar essa identidade, que, na minha opinião, para um treinador é o grande desafio em pouco tempo, né?
nós temos muito pouco tempo de trabalho e o resultado é para ontem, né? Então, só que qual que é a parte mais difícil? É realmente criar uma identidade. E aí, graças a Deus, nós conseguimos criar. E agora, amanhã é pôr tudo em prática para nós construirmos e aí merecer realmente vencer o Novo Horizontino, que vai ser um adversário bem difícil. Nós treinamos algumas formações, né? Eu treinei o Gênesis com o Yuri, eu treinei o Perso entrando no lugar do Giovanni Augusto, o Richard entrando no lugar do Giovanni Augusto, eu treinei com o Edson de ponta esquerda, eu treinei algumas possíveis variações, e aí hoje eu decidi, mas infelizmente eu não posso falar para vocês. Vocês só vão ficar sabendo amanhã 8h30 da noite. Moser, pegando um gancho na pergunta do Washington, se a gente pode... Você também quer saber a escalação, né? Não a escalação, mas se a gente pode cravar o Yuri como o atacante titular do Guarani. Olha, assim... nós temos um elenco com 30 jogadores, né, contando os goleiros, né? É óbvio que eu tenho um time base e é normal, né? Tanto é que eu venho repetindo praticamente as escalações, mas eu cravar que A, B ou C são titulares, assim, é difícil, porque eu considero sempre o momento, né? E o momento que nós vivemos exige que eu coloque os 11 que nesse momento estão realmente melhores. Então hoje o Yuri está tendo uma sequência e está tendo as oportunidades de iniciar o jogo, porque nos últimos 5 jogos, além dos 4 gols que ele fez, ele vem entregando números físicos importantes para o time, né? Primeira fase de pressão, às vezes cumprindo outra função, as bolas paradas sejam ofensivas e principalmente as defensivas, né? E o Gênesis ele teve uma lesão no momento que ele estava muito bem também. Então, eu não posso cravar que ele é titular absoluto, como não cravo ninguém que é titular absoluto. É óbvio que eu tenho um time base, mas eu não tenho titulares absolutos. Eu coloco para iniciar os jogos aquele que nesse momento eu considero que estejam num momento melhor, né? É isso. Moser, desde 1996 o Guarani não tinha um jogador convocado para uma seleção principal e o Bruno Miranda agora foi convocado para 2 amistosos da seleção boliviana. Inclusive, trocando ideias com os colegas que cobrem a seleção, eles sempre dizem que é um dos jogadores que mais tem confiança do Pablo Escobar, que é o técnico da Bolívia. E aí a torcida sempre se pergunta, né, Moser, se o Bruno Miranda está no caminho para ter mais minutos com você, ou se ainda faltam coisas essenciais. Recentemente você até citou a questão da adaptação, né? Como um empecilho que tinha atrapalhado ali o Bruno Miranda nos primeiros dias. Como é que você tem enxergado esse jogador e quais os seus planos para ele? Eu entendo realmente o questionamento por parte de vocês e da torcida também. Mas pode ter certeza que eu estou quebrando a cabeça diariamente para introduzi-lo no melhor sistema possível, onde ele se sinta mais confortável, onde ele possa produzir mais. Eu quando atleta, eu joguei 12 anos fora do país, né? Então, não é fácil ser estrangeiro, não é fácil você se adaptar, os próprios companheiros precisam entender as suas características, porém você como estrangeiro, você tem que fazer um esforço maior do que o jogador que é do país, porque assim, tem o idioma, que é uma barreira. Por mais que ele fale espanhol, mas queira ou não, quando você fala rápido, ele não entende e vice-versa. Tem o meu modelo de jogo que talvez não era aquilo que ele estava executando no Bolívia, porque com o Zago lá, eles predominantemente marcavam com 7 e os 3 da frente marcavam pouco, né? E aí não tinha uma exigência na fase defensiva como nós temos aqui. O campeonato da Série B é um campeonato bem duro, né? Bem duro, e ele chegou no momento que nós estamos, na minha opinião, transitando de um desempenho razoável, bom, para um desempenho que nós transitamos para um desempenho bom para muito bom, na minha opinião, e daí, consequentemente, eu mantive praticamente a base do time em todos os jogos, e aí, de consequência, ele teve menos oportunidades, mas, na minha opinião, o caso do Bruno Miranda especificamente é um processo de adaptação realmente, e aí tem que existir um esforço da nossa parte, e eu como comissão, e tendo vivenciado
ser estrangeiro por muito tempo, eu tenho que fazer minha parte através de vídeo, de conversa, enfim, inseri-lo o mais rápido possível, e aí também o esforço de lá para cá para ele se adaptar rápido, mais rápido à nossa realidade de futebol, né? Que, assim, talvez a exigência no Brasil, ela acredito eu que seja maior que a exigência que é praticada na Bolívia, com todo o respeito, cada país tem a sua particularidade, a sua dificuldade, a sua exigência, mas eu acredito que dentro da América do Sul, Brasil e Argentina são os países que a adaptação para o estrangeiro é mais difícil, né? Então, mas pode ter certeza que nós estamos trabalhando diariamente para realmente o investimento que o clube fez, e daí pelo atleta também, né? Fazer com que a gente deixe ele confortável para poder desempenhar o melhor dele, né? Portanto, Mozart Santos, técnico do Guarani, falando conosco, não quis dar pistas de qual é o time que ele vai colocar em campo. Eu não sei por que tanta dificuldade em dizer que o Yuri Tanque é o titular. O Yuri Tanque é o cara dos gols, é o cara, não tem como tirá-lo do time, né? Não há, nesse momento, nenhuma possibilidade de tirar o Yuri, até pela meritocracia. Ele está dando conta do recado, está fazendo os gols. E se o Genison, que era o titular e saiu por motivo de contusão, quiser entrar no time, ele tem que entrar no lugar de um outro jogador. O Yuri, pelo menos na minha visão, é titular absoluto desse time do Guarani. Mas o Mozart, com uma dificuldade imensa, não consegue admitir que o Yuri é titular e prefere falar que tem 30 jogadores e que os 30 são titulares. Mas vamos ouvir aqui os nossos comentaristas. O que ocorre é o seguinte, tem duas opções que ele pode fazer para substituir o Giovanni Augusto. Primeiro que o time não tem um outro jogador com a mesma qualidade. Então, naturalmente, já vai perder. Pode ganhar em outras funções, né? Mas naquilo que se refere à qualidade, que é a qualidade técnica, o passe, o cruzamento, aí não tem ninguém para fazer esse trabalho. Quem mais se aproxima, ou poderia se aproximar, embora tenha jogado pouco, é o Richard Rios. Então, ele pode, em substituição ao Giovanni Augusto, colocar o Richard Rios. Ou então, e aí ele mantém o Isaac na posição dele, sem mexer no Isaac, que é jogando mais ofensivamente e do lado esquerdo. Ou então ele recua o Isaac para fazer o trabalho do Giovanni Augusto e entra com mais um atacante. Ele volta naquele esquema que ele prefere, que é o 4-3-3. Com 3 jogadores na frente. Aí ele pode, sim, colocar o Genison, e até gostei, porque quando o Yuri esteve aqui com a gente, uma pergunta do CH, se tinha tido algum treinamento com os dois centroavantes juntos, e ele disse que não, que o Mozart não tinha se utilizado em nenhum treinamento da dupla de atacantes. Agora o Mozart já disse que treinou, que é uma das opções. Então, se ele colocar o Genison, aí ele fica com 3 atacantes, fica com 2 centroavantes, com o Bruno José atuando pela beirada. Ou então, ele pode colocar o Persson por dentro. Aí fica só com 2 atacantes e o Persson é que vai fazer o trabalho do Giovanni Augusto sem mexer com a posição do Isaac. Porque se ele mexer com o Isaac, para corrigir uma posição, ele mexe em 2. E aí, CH, o que você acha que o treinador vai fazer? Eu não tenho a mínima ideia. Eu pistas. E tem também a convicção que eu tenho que faria. O que eu faria é simples. Na zaga, Ronaldo Alves. E no meu time, Genison, de começo. Eu duvido que ele faça isso. Ele fez essa colocação na entrevista coletiva, na minha modesta opinião, é puro despiste. É milonga isso. Porque em 3 dias, 4 dias aí, ele não treinou em nenhum momento, agora ele tirou isso da cartola, também é verdade. E o desfalque é muito sério, né?
E não tem outro jogador no elenco para colocar, para substituir o Giovani. De repente, ele pode trazer uma maneira diferente de jogar. Não é hábito dele. Ele, quando assumiu, o próprio Pastana hoje deu uma dica numa pergunta que fiz. O Mozart adotou um caminho de adaptação diante daquilo que ele enxerga com os jogadores que tem. E nessa teimosia dele, e ele é teimoso demais, e para mim ele errou muito nas convicções que ele teve em várias partidas, mas ele tem uma coerência dentro da cabeça dele. Aí eu não posso, por exemplo, acusar que ele é incoerente. Não, ele tem uma maneira de pensar futebol, de enxergar o elenco do Guarani, e ele segue à risca aquilo. Se está certo ou está errado, cada um tem uma opinião. Eu acho que ele está indo para o caminho equivocado. E ele fez isso em várias vezes. Então, por exemplo, se ele colocar no time o Edson Carioca, ele está errado. E está muito errado. Porque aí, como você colocou, ele vai mexer em duas posições para resolver um problema. Esse é o primeiro equívoco. Com o Persson, vamos imaginar que seja o Persson, né? Tem uma chance de uma adaptação melhor, porque o Persson é um 8,5, por exemplo, e é um cara que já está meio que acostumado. Ele joga naquela posição, ou parecido com aquilo, ou perto daquela posição que ele joga de origem, que é um segundo volante. Se ele colocar o Gênison, aí é diferente, ele muda o jeito do time jogar. Mas eu não acredito nessa hipótese, por isso que eu nem vou comentar a respeito, que é o que eu faria. Ele tem que ter, isso é um conceito meu, uma segunda maneira de jogar diante de um cenário desse. Ele não tem como substituir o Giovani Augusto, então ele tem que fazer o time jogar de uma outra maneira. Mas até agora ele não mostrou esse tipo de jogo. Ele sempre muda lateral por lateral, atacante por atacante, extrema por extrema, centroavante por centroavante e meia por meia. Ele dificilmente faz esse tipo de modificação. É justificável? É. Nesse momento, mudar o jeito do time jogar, porque não tem substituto, o Giovani Augusto. Você vai fazer uma adaptação. Ele pode colocar mais um atacante, por exemplo, puxar o Isaac por dentro, pode colocar o Richard Rios Montoya por dentro, que é uma espécie de um 8,5, pode fazer isso. Então é muita conjectura. O fato é que não tem jogador com a mesma característica. Ou ele muda radicalmente, ou ele vai fazer uma adaptação que a chance de dar certo é pequena. Na minha opinião, é pequena. Já que é pequena e não tem um jogador na mesma convicção, eu já ia pro all-in. Qual é o all-in? 2 centroavantes, Gênison, mais solto e Yuri Tanque. Eu faria isso. Agora, o que ele vai fazer no jogo de amanhã, eu não tenho a mínima ideia, Batista. E para você, Tigrão, o que é que você acha que o treinador vai fazer e o que é que você faria, hein, Tigrão? Eu jogaria com o Persson, mas eu acho que ele vai fazer diferente. Eu acho que ele vai com o Edson Carioca, lado esquerdo, destro, e ele puxa o Isaac para fazer a armação. Né? Essa possibilidade do Richard Rios, eu acho que se caracteriza. Eu acho que ele está muito mais para volante de marcação do que para meia de articulação. Eu acho que de todas essas possibilidades aí, aquela que mais, vamos dizer assim, diferencia, que mais se distancia do estilo e da função tática do Giovani Augusto é o Richard Rios. Então, Persson é uma opção. E aí eu não mexeria com o Isaac, deixaria ele onde ele está. E aí ele pode fazer uma inversão, de vez em quando voltar para buscar a bola, mas eu acho que não é isso que ele vai fazer. Ele tem uma admiração muito grande, confiança, já provou isso pelo Edson Carioca. Às vezes, na hora que ele vai mexer no time, tem 3 ou 4 jogadores mais importantes do que o Edson Carioca para entrar no time. O Edson é quase que sempre a primeira opção. Então, como o Isaac realiza bem essa função, eu tenho quase que certeza que ele traz o Isaac para fazer o posicionamento e a função do Giovani e entra com o Edson na esquerda. Eu não faria. Eu ou iniciaria com o Persson ou iniciaria com o Gênison.
Só que com o Gênison ele muda um pouquinho o jeito da formação, o desenho tático. Mas a minha primeira opção seria o Gênison. E aí sim trazendo o Isaac. Se ele não quiser mexer com o Isaac, aí é Persson. Se ele quiser mexer com o Isaac, Gênison. Mas quem que vai ocupar o lado esquerdo? Pô, o Jamerson passa toda hora. É uma bala, é uma flecha. É só ter alguém ali. Quando tem um centralizado, o outro sai um pouquinho. E encosta um dos homens de meio. E faz a jogada combinada, ala, 1, 2. Tá fácil de montar. Mas, conhecendo o estilo dele, o conservadorismo dele, ele é o Mozart. E as preferências dele, ele vai de Edson Carioca e trazendo o Isaac exatamente para tentar fazer a função do Giovanni Augusto. E atenção, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aeropisos, são 3 lojas em Campinas. Confira a nova loja na Avenida das Amoreiras. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Na Avenida John Boy do Lope, número 8.200, no Satélite Íris. Na Armando Frederico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. E a nova loja na Avenida Moreiras, 4.079, no Vila Rica. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @Aeropisos. Acesse aeropisos.com. Continue mandando para cá suas participações. Nós estamos aqui com o Fala Galera de hoje e você participa com a gente, dando aqui as suas opiniões sobre os temas do dia. Para o torcedor bugrino, Edson Carioca ou Gênison, qual seria a sua opção para a vaga do Giovanni Augusto? Expulso contra o Operário, não joga amanhã, 21h30. E para o torcedor pontepretano, sobre o Eliel, marcou 2 gols no Sub-20, a Ponte já está classificada, tem mais um jogo ainda pela primeira fase da competição. Depois vai para as quartas de final. Mas é um jogo contra o CSKA, time que já está eliminado da competição. Então, é um jogo apenas de cumprimento de tabela. Aí você daria um pouco mais, você acha que está no momento para dar mais minutagem ao Eliel? 971021493, mensagem de texto curto, mensagem de áudio 40, 50 segundinhos, para você participar aqui com a gente e dar a sua opinião, tá bom? Guarani joga contra o Novo Horizontino, partida marcada para amanhã, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 21h30, preço dos ingressos promocional, R$20 a inteira e R$10 a meia em todos os setores. Tem também um plano do sócio campeão. Quem tiver, o sócio campeão que estiver com a mensalidade em dia, tem direito de comprar 5 ingressos, no valor de R$5 cada um, para levar os amigos, a família. Então, cada sócio torcedor tem direito de comprar até 5 ingressos no valor de R$5. Quem não é sócio torcedor, paga R$20 a inteira e R$10 a meia. As bilheterias no estádio vão ficar abertas hoje até às 18 horas, mas amanhã, das 9 da manhã até no intervalo do jogo. Então, hoje, bilheterias já fechadas, amanhã abrindo às 9 da manhã e ficando abertas até o intervalo do jogo, tá bom? Bugrino, compareça ao estádio, vá, leve o seu incentivo, é das arquibancadas que emana a força que o Guarani precisa para vencer o Novo Horizontino.
São 4 jogos em casa e o Guarani precisa vencer todos os jogos e passa por uma vitória diante do Novo Horizontino. Talvez seja a partida mais difícil que o Guarani tem para realizar dentro do estádio Brinco de Ouro. Então é por isso que o incentivo da torcida é muito importante. Lugar de bugre no vivo é dentro do Brinco. Rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. O que você ganha se o Rodrigo ganhar a eleição? Ganha a certeza de que as 8.000 obras que estão em andamento vão terminar. Ganha a segurança de que o Vale Gás, o Bom Prato, os AMES e as ETECs vão avançar. Ganha a certeza de que São Paulo não vai cair nas mãos do PT e nem dos filhos do Bolsonaro. Ganha um governador que trabalha há anos por São Paulo e que vai seguir adiante protegendo tudo que dá certo. Governador é Rodrigo. Coligação São Paulo pra frente. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Em prol da família, saúde e emprego. Vote Ceará 4402. Força, coragem, competência para mudar. Vote certo, Murilo Cog, deputado federal 4409, fazendo o que tem que ser feito. Apoio total à mulher vítima do feminicídio. Bonome, deputado federal 4452. União Brasil 44. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 964 429-0680. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras sobre o Santos por 1-0 em jogo realizado ontem à noite no estádio Allianz Parque. O Palmeiras de Everton, Marcos Rocha, depois Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé, Rafael Scarpa, depois Gabriel Menino, Dudu, depois Luan, Bruno Tabata, depois Merentiel e Rony, depois Atuesta, equipe do técnico Abel Ferreira. Já o Santos, João Paulo, Madson, Maicon, Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo, depois Carlos Sanches e Soteldo, Lucas Barbosa
Barbosa, depois Juan Seco, Lucas Braga, depois Ângelo e Marcos Leonardo. Aí quebrou o técnico Orlando Ribeiro interino. O único gol do jogo marcado pelo uruguaio Merentiel, aos 31 minutos do segundo tempo. Público, 40.337 pagantes para uma renda de R$2.500.000. Lula tá com você. Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Para você que precisa do auxílio de R$600, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Para você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Para você que está endividado, vamos renegociar suas dívidas para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Em defesa da família e trabalhando muito por você. Delvio Teruel, deputado federal 4499. Conheço o sofrimento das famílias com autistas. Luto por elas, pelas APAES e Santas Casas. Laír Federal 4430. Pelas pessoas com autismo, mais pesquisas contra o câncer. Silvio Félix, Federal, 4420, com Rodrigo Governador, 45. União Brasil, 44. Esporte em debate, na Bandeirantes. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é seguidor do canal, é gratuito, não paga nada. E você, além de acompanhar com imagens o nosso programa esportivo e também as transmissões, você também ficará apto para concorrer aos sorteios que nós fazemos. Uma das exigências é ser seguidor no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você fazendo a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. Sempre que tiver uma nova transmissão, você será avisado. Então entre agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para fazer a sua inscrição no nosso canal. O ouvinte está perguntando: Batista, cadê o Marcinho? Marcinho está no elenco do Guarani. Não está sendo aproveitado, teve contusão, ficou fora, voltou, todas as vezes que entrou, ficou devendo. Não conseguiu luzir. O futebol do Marcinho no Guarani está eclipsado. Ele não é o mesmo de outras equipes por onde ele passou e fez grandes jornadas. No Guarani, infelizmente, o negócio não deu certo, né? Ele poderia ser aproveitado, poderia contribuir com o time do Guarani, mas infelizmente ele não está aparecendo. Está dizendo aqui, recentemente não está na sua lista de contatos.
Não está na minha lista de contato. O que não está na minha lista de contato? Hein? Será que é o Marcinho, que eu não coloquei o nome dele aqui quando falei? Pode ser. Vou até consultar novamente. Eu disse aqui, é o seguinte, olha, 11 jogadores que estão com contratos até o final da Série B. Kozlinski, Derlan, João Vitor, Rodrigo Andrade, Isaac, Ronaldo Alves, Diogo Matheus, Lucas Ramon, Índio, Madison, Persson, Silas, Lucas Venuto, Nicolas Careca e Iago. Contratos que vão até o final do Campeonato Paulista. Jamerson, Giovanni Augusto, Bruno José, Yuri, Ivan Alvarinho, Bruno Miranda e Marcinho. Ó, o Marcinho aqui, ó, ele está na relação. E o Júlio César tem contrato com o Guarani até o final de 2023. Dos 24 nomes mencionados, 15 são ou já foram titulares e terão os contratos encerrados no final deste ano, no final da Série B. Pois não, Tigrão? Não, você disse que até o final da Série B são 11. Na verdade, você falou 15 nomes. Eu falei 15 nomes? 15. Conta aí, vamos lá, vamos contar. Kozlinski, 1. 1. Derlan, 2. 2. João Vitor. 3. Rodrigo Andrade. 4. Isaac. 5. Ronaldo Alves. 6. Diogo Matheus. 7. Lucas Ramon. 8. Índio. 9. Madison. 10. Persson. 11. Silas. 12. Lucas Venuto. 13. Nicolas Careca. 14. Iago. 15. Então são 15, não 11, né? Tá aí, pô. Aqui então, lá na TV você contou, você falou que eram 11, mas não parava mais de falar nome. Eu falei, aí tem mais de 11. E aí agora aqui eu contei no dedo, 15. E os que tem até o final do Paulista, 7. E os que tem até o final de 2023, 1. Apenas 1. E que tá é o Júlio um César. Aqui nessa relação, que eu acho não está aqui, mas eu acho que o contrato dele vai até o final de 2023. Sabe quem é? Quem? Maxwell. Maxwell. É até final de 2023. Então, além do Júlio César, tem o Maxwell também até o final de 2023. Se você pegar todos os caras dessas relações que você falou, incluindo aqueles que não têm sequer ficado no banco, né? Você vai ver que, por baixo, aí 350 a 400 mil reais de salário. Você vê o que é, às vezes, montar um elenco de forma equivocada, né? De toda essa gente que você falou, tem jogadores aí que estão absolutamente marginalizados. O Ludic está em qual das relações? O Ludic não está nessa relação. Então? Ele pertence ao Guarani, né? Jogador da base. Não. Então mas ele tem está na folha. O contrato dele é de acordo com o contrato que ele fez quando ele saiu da base e foi para o profissional. Mas se vencer o contrato, mesmo ele sendo do Guarani, com 6 meses antes, ele pode fazer pré-contrato com outra equipe. Aí sim. O fato de ser do Guarani ou não... Mas deve ser 2025, do contrato dele, né? Não, beleza. Agora, esses que você falou que são mais no tiro curto, ou final da Série B, ou final do Campeonato Paulista, se você passar de novo, aí você vai ver que tem muita gente que não vem sendo sequer aproveitada no banco. E você lembrou de um aí, talvez o mais emblemático neste aspecto, que é o Maxwell. Eu já recebi aqui a informação, o contrato do Maxwell termina em novembro. Agora. Então ele tem que estar na relação dos da Série B. Exatamente. Então, já foi para 16. Então vai para 16. Então
Não é 11, não é 15, então são 16 com o contrato encerrando. É muita coisa, hein? Muita coisa. O Pastana disse que é normal, é isso mesmo, tem que remontar o time. Mas pensa bem, né? O CH até lembrou, vai ter Copa do Mundo, então vai ter um mês a mais, é verdade. Sim, mas dezembro é complicado, hein? E aí janeiro já tem que fazer pré-temporada, normalmente começa ali no dia 2, 3 de janeiro, logo depois das festas de final de ano, já começa a pré-temporada. Então, ir para pré-temporada sem o elenco definido, vai ter que montar o time com o Campeonato Paulista em andamento. Isso aí me parece um fator muito preocupante. O para-brisa do seu carro quebrou? Você precisa conhecer a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e também Piracicaba. O atendimento pode ser realizado na loja ou então no lugar onde o seu veículo estiver. Serviço rápido e de qualidade. A Sofisticar tem uma loja perto de você. Chame pelo WhatsApp 11 964 290 680. A Sofisticar Autovidros também fornece para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Siga no Instagram, anote aí, @, tá anotando? Anota aí, @Sofisticar Autovidros. Saiba que você pode ter a sua própria loja Sofisticar, sim, é isso mesmo. Você pode ser uma Sofisticar autorizada. Mande uma mensagem agora pelo WhatsApp 11 964 290 680 e saiba todas as informações. Sofisticar Autovidros. Intervalo, voltamos já, 19h03. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. As melhores soluções em equipamentos para manutenção, reparo e operação você encontra na Anhanguera Ferramentas. O maior estoque da região e a pronta entrega. Se você é profissional ou apaixonado por ferramentas, a Anhanguera é a sua loja. Corra para a Anhanguera em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ou acesse anhangueraferramentas.com.br e receba no conforto da sua casa. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. É tanta gente se unindo e tantas mãos, tá ficando lindo, todos numa mesma voz. Do motorista, do dentista e do artista, Márcio França 400, o senador de todos os paulistas. Do eletricista, professor e do frentista, Márcio França 400, o senador de todos os paulistas. O senador de todos os paulistas, o senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você
você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Tô cansado dessa coisa de brigar, só porque o outro tem outro pensar. Muita falta de respeito e educação. Ela sim e eles não. Eles não e ela sim. Simone sim. Eles não e ela sim. Da verdade, o Brasil sorri de novo. Ela sim. Ela é Simone, presidente do Brasil. Coligação Brasil para todos. Alô, Ponte Pretano. A macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção, sócios TC10. Seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Você precisa saber a verdade do Haddad, Haddad foi prefeito de São Paulo. Se tivesse sido um bom prefeito, teria sido reeleito. Sabe por que perdeu? Haddad prometeu 3 novos hospitais, mas só entregou 1. Disse que ia fazer 25 novas UPAs, mas só entregou 3. Prometer e não cumprir dá nisso. Eu acabei de falar a verdade do Haddad e maldade. Sou Edson Aparecido, o senador da saúde. Vote 155. Coligação São Paulo pra frente. Suplentes Augusto de Castro e Elza Oliveira. Alô, Rodrigo, foi vice do Dória, aí mora o perigo. Você é responsável, assinou cada artigo, deixou o Estado nessa situação. Alô, Rodrigo, o que o povo passa contigo é um castigo. Tem milhões com fome e gente ao desabrigo. Já teve seu tempo, não quero mais não. São 28 anos do mesmo governo. Já teve seu tempo, não quero mais não. Ô, Rodrigo, tem Dória. Coligação Juntos por São Paulo. Coligação PLPP e Republicanos. Antônio Palocci, ex-ministro e homem de confiança de Lula, falou que o ex-presidente recebeu 300 milhões de propina da Odebrecht. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. E levou um pacote de propinas para o presidente Lula para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Marcelo Odebrecht confirmou. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. A delação foi anulada, mas a verdade ninguém apaga. Cê sabe que o Tarcísio tá juntinho do Kassab. Não é só o Kassab que tá com o Tarcísio. Tem também o Eduardo Cunha, os filhos do Bolsonaro e até aquele deputado que xingou o Papa Francisco. Escuta aí. Que se submete esse Papa vagabundo também. Essa é a turma que mandou o Tarcísio disputar a eleição em São Paulo. Você quer essa turma mandando aqui no estado mais importante do Brasil? Aqui não. Coligação São Paulo pra frente. Esporte em debate, na Bandeirantes. Em debate pela Rádio Bandeirantes, 19h09, ouvinte participando conosco, mensagem de áudio no ar. Olá, amigos da Band, quem está falando aqui é o Carlinhos, japonês do Chapadão. Boa noite, Batista, CH Tigrão. Gostaria que o CH Tigrão pudesse estudar sobre o que eu vou falar agora. Depois de ouvir realmente a entrevista do diretor executivo Pastana do Guarani, agora entendi por que a Guarani está nessa situação. Eu creio que o maior problema e quem foi realmente o maior culpado do Guarani estar nessa situação é o presidente. Ele teve uma escolha muito ruim com o técnico. Devia analisar, primeiramente, né, trazer um técnico que já podia estar conhecendo o Guarani para poder realmente levar o Guarani para cima. O que acontece? O Moser é muito teimoso. Ele entendeu? Propriamente de uma só fórmula do time, entendeu? Todos os técnicos contrários conhecem o esquema de jogo do Moser. Creio que todos eles sabem porque o Moser não muda o seu sistema. Não tem nenhuma, vamos supor assim, jogadas diferentes. São jogadores que eles são teimosos, que ele coloca. Então, eu creio que essa situação que o Guarani está, né,
realmente é o problema da diretoria que escolheu muito mal o técnico para o Guarani. Perfeito? O Moza, inclusive, nessa partida contra o Novo Horizontino, ele vai sofrer demais. Porque o técnico lá, do Novo Horizontino, que é o Mazola Júnior, ele conhece muito bem o futebol de Campinas. Olha, eu sou bugrino, mas eu estou com muito medo, porque o Mozart não tem uma outra diversificação, não tem uma outra tática, ele não sabe como escolar um time, não sabe como direcionar um time. Está dependendo apenas de 2, 3 jogadores, como realmente o Jamerson, o Giovanni Augusto, o Yuri, dependendo desses jogadores. E olha, e outra coisa, eu vou dizer para vocês, sabe com quem que ele vai montar esse time? Ele vai votar com o Derlan, creio sim, e vai colocar, entendeu? O Carioca lá na frente. É isso que ele vai fazer, entendeu? Entenda bem, esse jogo vai ser propriamente realmente o nível, se nós vamos permanecer ou se vamos cair, ok? Muito obrigado e agradeço realmente a oportunidade. Abraço, muito obrigado, Tigrão, CH, vocês foram citados, quero falar a respeito do assunto em Tigrão. O Carlinhos japonês é bastante analítico, bastante crítico, mas muito educado lá do Chapadão. Um abraço, viu, Carlinhos? Aí é o seguinte, a gente tem falado muito sobre isso, né? E algumas escolhas do Mozart realmente levam às raias da interpretação de um comportamento de teimosia. Vocês querem um exemplo? Bruno José. Querem mais um? Vilela. Querem mais um? Derlan. Há quanto tempo que o Guarani tem o seu zagueiro mais experiente no banco e não faz o cara voltar? Há quanto tempo que ele está no banco? Só voltou por quê? Porque o Derlan sentiu. Só porque o Derlan sentiu. Do contrário, não teria voltado. E às vezes, não é porque está ganhando ou está perdendo, até porque o Guarani não vinha ganhando lá tudo isso que a gente imagina que vinha ganhando, né? Então, sabe, tem hora que chega assim, quem é até o mais relapso observador de futebol sabe que o Ronaldo Alves é mais zagueiro do que o Derlan. E é mais zagueiro do que o João Vitor também, tanto pela experiência como pela qualidade técnica. Agora, ele não faz voltar. Mas agora eu voltei. Voltou porque o Derlan se contundiu. E aí, se o Derlan se recuperar, provavelmente ele volta com o Ronaldo Alves para o banco. Então tem sim algumas nuances de teimosia. A gente tem que respeitar, né, as opções do treinador, mas cabe a gente respeitar e não concordar. A gente concorda quando está de acordo e discorda quando pensa diametralmente ao contrário. Há quanto tempo que a torcida inteira está vendo que o Vilela não rende? E vai voltar com o Vilela amanhã. Só que com um detalhe. O cara que carrega o meio-campo nas costas está fora do jogo, que é o Giovanni Augusto. Então, aquelas vulnerabilidades que o torcedor está toda hora aí apontando, e nós aqui também, elas vão aparecer de uma maneira mais evidente amanhã. Vão aparecer. Que a dificuldade dessa bola chegar vertical, com objetividade, com qualidade, com velocidade à frente. Veja o que o Giovanni Augusto fez lá no gol do Guarani em Ponta Grossa. Ele descola uma saída lá pelo lado direito e quase em cima da linha, levanta uma bola com curva, com muita qualidade e vai buscar o tanque lá próximo do segundo pau, como se estivesse pondo com a mão e chegou pressionado o Giovanni Augusto para fazer o cruzamento. Quem é que vai fazer isso amanhã? Quem é que faz essa bola chegar? Então, alguns pontos nevrálgicos que são mantidos por teimosia, realmente amanhã talvez fiquem mais escancarados em função da ausência de um cara que dá aquela passada de massa corrida na parede que está toda irregular e aí dá uma disfarçada boa, ou seja, ele minimiza os equívocos do treinador. Estou falando do Giovanni Augusto, que está fora amanhã. E você, CH, quer fazer alguma colocação em CH? Ele afirmou que o grande culpado é o presidente do Guarani. Eu entendi o que ele falou. Eu quero fazer algumas ponderações que eu acho que são pertinentes.
Eu vou voltar a realizar uma analogia que eu sempre que posso faço. Um avião não cai por um problema só. O Guarani não está nessa situação por um aspecto apenas. São vários. Só que a gente tem que lembrar que as escolhas são feitas pelo presidente. Foi ele que demitiu o Daniel Paulista, foi ele que contratou Chamusca, que é aí que a coisa começou a degringolar, foi ele que escolheu o Mozart. E veja só você, o Guarani tem 3 laterais direitos e o Mozart continua escalando e só não vai jogar o Varinho agora porque operou a mão. Veja como esse time foi mal montado. E o Mozart, ele, com toda a teimosia dele, e eu discordo de muita coisa que ele faz, ele tentou encontrar um caminho, está tentando encontrar um caminho de um time que ele não montou. Agora vieram alguns reforços que 2 ou 3 deram certo. O restante ainda a gente está pagando para ver. Estou tirando a responsabilidade do Mozart, não. Mas a principal responsabilidade dessa situação é de quem comanda. Não há nenhuma dúvida disso. Nenhuma. Para mim, não há nenhuma dúvida. A montagem desde lá de trás do time. O Guarani, por exemplo, até hoje não encontrou um volante que seja parecido com o Bruno Silva, que o Guarani deu de ombros. Ah, já está aqui 2, 3 temporadas, ó, tem 10 mil ou 20 mil a mais, que era o que ele queria, e não pagaram. Então aí com o Vilela até hoje. Vilela é titular do Guarani. Não joga no Náutico, o último colocado da Série B. Não joga nesses times que estão pleiteando aí na Série C de casa para subir para a Série B. Aliás, hoje tem um jogão, hein? Botafogo e Mirassol lá em Ribeirão Preto. Então, esse é o time que foi montado. Um Derlan de zagueiro titular. Com o João Vitor, que foi os 2 rebaixados no ano passado, hein? Cada um com o time que eles estavam jogando lá. E o Ronaldo Alves no banco. Não é? Então, esse é o Guarani que foi montado. E quem que montou o time? Quem escolheu os profissionais que estão aí? A presidência. A culpa é só dele? Claro que não. E ele não contratou para dar errado. Mas a gente trabalha em cima de números, de situações. O fato é que está nessa situação o Guarani pelas escolhas equivocadas do seu departamento de presidência, de diretoria do CA. É isso que aconteceu. O que eles acertaram no passado, do ano passado, que eu acho que eles fizeram um trabalho bom, na minha modesta opinião, esse ano não encaixou. Vamos ver se consegue salvar. Mas os erros desse ano foram muito maiores do que no passado. CH falou do jogo em Ribeirão Preto pela Série C, Botafogo em Mirassol. Quem vencer sobe para a Série B. Isso porque o Mirassol tem 8, Botafogo tem 6. Só que essa é a penúltima rodada. Tem mais uma e aí joga o Mirassol contra a Aparecidense. Então, um mata o outro, mas Mirassol pode cumprir tabela ou então lutar pelo título do grupo, que depois tem a final da competição. Nesta fase são 2 grupos, 2 de cada grupo já sobem para a Série B. Mirassol 8, Aparecidense 7, Botafogo 6 e o Volta Redonda já desclassificado 4. No grupo B, o ABC já subiu 11 pontos, Vitória está bem encaminhado, vai depender da última rodada. Vitória tem 8, Figueirense 6 e Paysandu 3. Vitória vai enfrentar o Paysandu sábado e o Figueirense pega o ABC. ABC já subiu. E aí o Mirassol pega o Aparecidense domingo e o Botafogo enfrenta o Volta Redonda. Então, se o Botafogo não subir hoje, ele tem mais uma oportunidade e aí vai torcer para que o Mirassol vença a Aparecidense. Na Anhanguera Ferramentas, você encontra soluções para todos os profissionais e indústrias no mercado. Há mais de 27 anos, a Anhanguera conta com uma sólida parceria com os melhores fornecedores, entregando qualidade e variedade em ferramentas, máquinas, equipamentos, materiais elétricos e EPIs. Conta com um portfólio de mais de 300 produtos.
É isso mesmo, portfólio com mais de 300 produtos, com o maior estoque da região, além de contar com uma equipe que está lá pronta para atender às suas necessidades e oferecer a você o equipamento ideal. Na Anhanguera Ferramentas, você pode pagar tudo em até 10 vezes, podendo comprar também pelo site e retirar em uma das lojas. Atenção profissional, a Anhanguera é a sua loja e está com uma promoção sensacional. Entre lá no site, visite o site anhanguera.com.br, tem cupom de desconto para você que acompanha aqui o nosso programa. Usando esse cupom, o cupom chama A Origem. O cupom está lá no site anhangueraferramentas.com.br. Você usando o meu cupom A Origem, você vai ganhar 10% de desconto. Mas corra, hein? Só vale até o dia 25 de setembro. Cupom A Origem, direto no site. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco tem o Nalato ouvinte participando. O jogador que não performa deveria ser dispensado, pagando metade. Porque trabalhador que não produz é demitido por justa causa. Sai com uma mão na frente e outra atrás. Diz aqui o Giba Bugrino. Grande abraço para você, Giba Bugrino. Muito obrigado. Ouvinte participando aqui, boa noite. Hoje é aniversário da minha filha Adriele. Você pode dar os parabéns para ela? Desde já, obrigado. Adriano, João Lucas e Adriele, todos macacos do Campo Belo. Adriele, eu desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aí, Adriele, parabéns pelo seu aniversário, hein, Adriele? Grande abraço para você. O ouvinte está participando aqui com a gente, Pedro Mira. Mandou um grande abraço para todos, em especial para você, Tigrão. Pedro Mira mandou um abraço aí para você, Tigrão. Alô, Tigrão. Grande Pedro Mira. É. Faz tempo que eu não vejo o Pedrinho. É. Presidente permanente e vitalício do Clube do Silinismo. Pedro Mira, grande figura, grande conhecedor de futebol. Um abraço para você. Valeu, Pedro Mira, grande abraço, muito obrigado pela sua participação, participando conosco. Ouvinte, mensagem de ouvinte, daqui a pouco tem um na lata, hein? Ouvinte no ar. Boa noite aí, pessoal da Bandeirante, Carlos Batista, Tigrão, CH. Aqui é o Jorge Sumaré. Falar um pouco sobre o Guarani, né, cara? Que só tá dando tristeza pra nós esse ano só. Cara, é grande culpado, assim, dessa draga do Guarani, tá? É a diretoria, sim, certo? Também é mais culpado é a diretoria de ter demitido o Daniel Paulista naquela ocasião. Depois vieram outro treinador aí que não teve competência para poder estar mantendo o time, pelo menos entrar ali no meio da tabela. E para completar agora vem esse Moza. Cara, ridículo. Cheia de ideia errada, ideia ruim. Não agrada a torcida em nenhuma escalação. Fica complicado, né? Ele fica dando murro em ponta de prego. Porque ele escalar, colocar o Bruno José, cara, não tem como escalar o Bruno José de titular, entendeu? E aí vem mais outras escalações que ele tá cometendo muito erro aí, não sei qual que é, o que acontece pra ele estar escalando esses caras, se tem empresário por trás. Mas, como o Tigrão falou aí, que nós tem que respeitar ele. Não tem que respeitar ele, não. Ele tem que respeitar o Guarani, entendeu? Porque se o Guarani cai, ele sai daqui e vai para outro time. E o Guarani vai ficar na terceira divisão.
culpa dele, entendeu? Uma boa noite aí, aqui é o Jorge aqui do Sumaré, Jardim Viela aqui, e vai Canarinho. Valeu, um abraço, muito obrigado. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Começo com você, CH. Você é do cartão amarelo por caretas e danças na comemoração? O Neymar tomou um cartão amarelo porque fez caretas. O árbitro entendeu que ele estava provocando a torcida. É provocativo em CH? No caso do Neymar não foi provocativo, porque ele já está comemorando dessa maneira faz muito tempo. Eu sou contra. O futebol está muito chato, Batista. E para você, em Tigrão, é provocativo? Não, não é provocativo e eu sou contra qualquer esse tipo de manifestação de mimimi explícito. Sou contra, não é provocação. Futebol tá ficando muito, mas muito chato, né? Tá louco. Cartão amarelo porque o cara fez careta. O cara, bom, primeiro que tá desinformado, né? Não acompanhou a carreira do Neymar, vendo que ele fez esse tipo de comemoração em várias oportunidades. O Luiz Fabiano, por exemplo, ele era um tipo de careta, né? Cruzava os braços assim e ficava olhando feio para a torcida adversária. Eu ia tomar cartão? Pô, isso é brincadeira. Parece um árbitro que uma vez deu um cartão pro Jabá. Sabe o Jabá? Jabá jogou no Curitiba. Jabá deu uns 3 dribles ali no ataque e o árbitro entendeu que ele estava humilhando o adversário provocativo. Deu cartão amarelo. O cara usando a arte para escapar da marcação e tomou cartão amarelo. Ah, tá com brincadeira. Tem juiz dando cartão amarelo que o jogador deu um pum no campo. Aí o juiz foi lá e falou, mal educado, pum, deu amarelo. O cara falou, tá bom, você quer que eu fique segurando e se eu passar mal, você manda a ambulância me levar pro hospital? Você me socorre? Aqui é ar livre, eu posso fazer isso. Tomou amarelo. Aí reclamou muito, tomou vermelho por causa de um pum. Vamos lá, CH, já podemos considerar o Palmeiras campeão brasileiro? Na minha opinião, sim. E para você, Tigrão? Já foi. Vamos ao superestimado e subestimado. Paulo Henrique Ganso aparece hoje aqui na relação. E aí, CH, Paulo Henrique Ganso é superestimado ou subestimado? Com certeza, subestimado. E para você, Tigrão? Subestimado desde 2010 na Copa da África do Sul, quando ele e Neymar deveriam ter seguido com a seleção e não foram pela teimosia e por toda essa falta de percepção do talento jovem do Dunga, não é? Essa falta de sensibilidade do Dunga. Subestimado. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Até amanhã, um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã. Boa noite, Batista. Até amanhã para todos. Amanhã estaremos na tela da Band, do meio-dia até 1h com o programa Os Donos da Bola. Lembrando a todos que continua em votação a Aberte. Está realizando uma promoção e os rádios Capelinha que forem votados vão representar lá no Museu da Aberte em Brasília. Para votar, você deve entrar no site www.aberte.org.br/Rádio em Movimento. É a última semana para votar dos representantes de São Paulo, JP, Marangoni e também Roberto Camasmie. Valeu, gente. Grande abraço. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Muito obrigado pela sua participação. Tchau!
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Esporte em debate, na Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora. Esporte em debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. H 32, muito boa noite. Estamos abrindo o Esporte em Debate desta segunda-feira, hoje dia 19 de setembro de 2022. 19 de setembro de 2022. Daqui 2 meses começa a Copa do Mundo, né? Dia 20 de novembro. Então, 31 dias para começar o Mundial, com a abertura do Mundial Catar e Equador na Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho sobre a data FIFA, mas principalmente também sobre o que aconteceu no fim de semana do futebol brasileiro. Vai ser uma semana livre de jogos aqui no Brasil. Só o São Paulo joga no domingo, jogo antecipado, por causa da final da Copa Sul-Americana no dia 1º de outubro. E depois a gente tem rodada da Série A a partir do dia 27, na terça-feira que vem, com o Santos enfrentando o Atlético Paranaense. Aí depois nós teremos 8 jogos, todos na quarta-feira, retomando o futebol brasileiro. Antes, temos datas FIFA, com o Brasil jogando na próxima sexta-feira em Le Havre contra a Gana.